Tá legal, pessoal? Tá entrando mais um episódio do Em Casa Podcast. Eu sou o Rafael Freitas e agora seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui. Fica até o final que você vai ser muito abençoado e edificado. Antes de mais nada, o senhor Daniel, roda a vinheta, por gentileza. Lado a lado, meu companheiro pastor Wesley Bispo, bom dia. Meu amigo, companheiro Rafael Freitas. Tudo em cima, tudo em ordem. Topíssimo, como eu costumo dizer. Graças a Deus, cara. Rapaz, eu tô feliz demais. Nem me fala. Essa mesa hoje aqui tá... Está uma surpresa, cada dia eu tô ficando assim mais impactado com o que tá acontecendo aqui, viu? Ô Rafa, é Deus que faz esses encontros aqui assim, loucura. É aquela frase, né? Quem tá indo pro mesmo lugar vai ser comum se encontrar no meio do caminho. Uau, é verdade, é verdade. Louco, isso é uma loucura. E nós estamos com quem hoje Meu aqui, Deus Rafa? Do céu, velho. Eu vou falar um, você vai falar outro. Então tá bom. Eu vou começar pelo sogro. Então tá. Pode crer? Eita! Pastor Djalma Toledo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, bom dia. Amém, bom dia, querido. A todos um abraço, a paz, glória a Deus, que alegria de poder estar aqui. Muito obrigado, privilégio, poder desfrutar dessa mesa. É nosso, tudo isso, nosso. pastor, o privilégio é todo nosso. E o gerro? aqui, pastor André Araújo. Como que é o lá no Instagram? Ó, a conta do pastor André, só pra vocês verem, já o nível que tá esse programa hoje. Eu não sou um político, mas eu sou um pai. Pai de família. De família, querendo dar o melhor pro seu filho. Pelo amor de Deus, cara. Tá louco demais. Gente, essa mesa hoje aqui tá diferente. Vocês podem ver aqui, ó, um café, uma elegância danada. Então, no meio do programa, não repara se a gente dá um toque aqui, pegar ali um pão de queijo, tomar uma aguinha das pedras. O padrão e agora vai ter que manter. Agora vai ter que manter. Já agora, hashtag aí. Eu acho que isso aqui teve segundas intenções. O pãozinho de queijo tá bom. A pedra já pode patrocinar o programa também. Aí, ó, chega junto. E já agora, chega junto. Pelo nível dos convidados, é claro que a gente tinha que ter uma mesa, pelo menos tentar, né, relevar o nível aqui, né? A gente foi fazer a mesa, aí a gente ficou conversando aqui. Isso aqui é nos bastidores. Ô, gente, o que a gente faz? Como que é? Será que eles tomam café? Será que não tomam café? Mas graças a Deus, a gente tá muito feliz com vocês aqui, pastores. E vamos falar um pouquinho dessa vinda sua, pastor André, e da vida do senhor, né, pastor Djalma? Porque, vou falar pro senhor, hoje o senhor é, pra nós aqui de Casa do Leão, uma das grandes referências que nós temos na nossa geração, e eu louvo a Deus. E o intuito disso aqui, dessa mesa, é levar para casa das pessoas um pouquinho do que vocês carregam e edificar elas também, entendeu? Que bom. O gosto não se discute, né? Se lamenta. Oh, meu Deus do céu. Ô, você já resolveu, mano. Já viu, né? Nossa, que top. E o que traz o senhor aqui, pai? Aqui para Portugal? Na verdade, nessa ocasião especificamente, dessa vinda, eu vim comemorar o aniversário de 60 anos da pastora Mirna. Ela já esteve com vocês aqui no evento de mulheres, né? Sim. E ela faz agora no sábado, dia 17, daqui a 2 dias, ela faz 60 anos de idade, né? Parece que tem 28, mas... já agora eu tô aqui impressionado, meu pastor, com todo respeito, lógico. Ela vai fazer 60 anos. 60 anos. Meu Deus. Olha e se conserva, né? Muito creme, sabe? Como é que essas coisas todas, né? Eu acho que ela assistir esse negócio, ela vai ficar muito feliz, não. Já falou a idade dela e como ela se conserva. Mas tudo bem. Graças a Deus. O Gil já logo já falou, pera aí, esse é o... Olha. É que ele é o protegido dela, entendeu? Tá explicado. Alguém precisa me amar, né? Meu Deus, cara. Mas esse ano ela faz 60 anos e a gente faz 40 anos de casado. Nossa. Uau. E então ela estava programando alguma coisa, ela queria algo lá no Brasil, né? E ela falou assim, quando o André, a Kemily e o Caio Mateus vieram para cá, né? Que é a minha filha, a pastora Kemily, e também o Caio Mateus, que é o meu neto, 2 anos. Quando eles vieram para cá, ela falou, não, muda a rota toda, tá? Eu quero comemorar junto com eles. E aí nós começamos a providenciar a passagem e aproveitamos e trouxemos também a minha segunda filha, a caçula, que é a pastora Milena, e o pastor Tiago. Então estão conosco também aqui. A família toda. A família toda. Veio todo mundo para comemorar os 60 anos. Então, o objetivo principal foi essa comemoração no final de semana que vem. Também a questão de a gente estar começando algo em Aveiro. E o pastor André havia me convidado para estar lá, para conhecer, porque desde que eu estou aqui ainda não fui lá.
E aí, sábado agora, próximo, eu vou estar por lá. Vai estar lá em Avila. Deixa eu só fazer um adendo aqui, pra caso a minha esposa ouça esse podcast. Creio que ela ouvirá. Ela crê que ela ouvirá. Ela vai ouvir. Dia 13 foi aniversário dela também, foi essa semana. Foi. Então manda pra ela ali, Aproveita ó. aí. Parabéns, agora. ó. Feliz aniversário. Fica aqui registrado pra não esquecer, pra não apanhar em casa. Agora, olha que coisa linda. A família, então, é uma família pastoral. Na verdade, eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Que um dos meus grandes dias da vida, né? Tem dias marcantes na vida da gente, né? Eu costumo dizer... tem uma palavra profética que diz assim: desde esse dia em diante eu vos abençoarei. Deus marca dias, não só estações, Deus marca dias para começar a mudança de algumas coisas. E eu creio que entre algumas marcas na vida ministerial, um dia muito marcante na minha vida foi o dia 8 de janeiro desse ano. Desse ano. Porque o pastor André estava para vir para cá em fevereiro, né? E nós estávamos com a igreja, eu faço 12 dias de primícias. São 12 dias, do dia 1º ao dia 12, nós temos culto todos os dias. E precisava enviar o pastor André até aqui, ele já tinha concluído o seminário, já tinha concluído os estudos dele, já tinha feito um curso de pós-graduação, a minha filha também. E o nosso interesse inicial era tê-los na igreja local, lá em São Paulo, né? Mas como Deus chamou ele para cá, nós começamos a ouvir de Deus e entender que precisava enviar ele. Então, decidimos fazer a ordenação dele e da pastora Kemi, e fizemos a ordenação. Só que, na mesma ocasião, a minha filha caçula, ela casou-se e foi para o Kansas, foi lá para o EROP. Ela passou 4 anos lá na casa de oração. Ela e meu genro. Legal. Nossa, Eles que ficaram legal. 4 anos lá, serviram aquela casa, retornaram há 3 anos atrás. Retornaram 3 anos atrás para São Paulo, né? E já estavam conosco ali. Ela é coordenadora do nosso seminário, nosso Instituto Bíblico, ela é coordenadora pedagógica. Ele ajuda-nos em várias áreas de louvor, de área de também do próprio ensino, com jovens. Então, estão bem envolvidos na igreja. Nossa, que top. Então, no dia 8 de janeiro, o que nós fizemos? Fizemos uma ordenação ministerial. Nossa. E eu ordenei 5 casais de pastores, que são pastores emergentes. A gente faz um discipulado, né? Durante um tempo eu faço um discipulado com os pastores emergentes. São os pastores que se prepararam, fizeram seminário, ou mesmo estão fluindo dentro da igreja. Sim. Eu tenho tempo, uma vez por semana, com eles, né? A gente vai treinando eles e decidimos fazer uma ordenação. Uau. E no dia 8 de janeiro, eu tive o privilégio de ordenar minhas 2 filhas, meus 2 filhos, que são meus 2 genros, tá? E eu confesso a vocês que foi assim, um dos dias muito emocionantes. Uau. Emocionante porque a sensação que eu tive no dia de ordená-los, né, a sensação de tarefa cumprida, né? O que a gente pensa a respeito de legado? Né? É que a gente faz isso, estabelece, entende algo. Sabe? Você pode tocar muita gente, mas se não tocar sua família, não tocou ninguém. Meu Deus. Né? Então, ver minhas filhas envolvidas no ministério, casar com homens chamados para o ministério, souberam escolher, graças a Deus. O André não pode ouvir isso, mas... Pontuando, Ele sempre assume, no final ele sempre assume. A verdade aparece. sempre. Então, eu confesso a vocês que nesse dia foi um dia muito importante. Trouxe a palavra para a igreja. Inclusive, fui muito claro na ordenação deles, né? Em relação, tinha mais 3 casais, mas eu me dirigi especificamente aos 2, né? Os 2 casais. E o André Kemmer, o Tiago e a Milena. E eu disse para eles: olha, vocês, na verdade, carregam um legado. Tá? E vocês fazem jus ao legado. E eu disse para todo mundo, falei, ó, se tem alguém que tem direito à herança aqui no ministério, são vocês. Porque em 97, quando Deus nos pediu para deixar as empresas, nós deixamos as empresas, eu era empresário, tinha 5 empresas. E nós deixamos, você era empresário? Sim, eu era empresário, tinha 5 empresas. Em 1997, Deus mandou largar tudo. Empresário super bem sucedido, depois ele vai contar aí. Nossa. Realmente Deus tinha nos abençoado muito. Nós estávamos numa condição financeira muito grande e Deus, através de uma experiência muito forte, me fez lembrar de um voto que eu tinha feito aos 15 anos. Uau. E aí eu entendi que tinha que parar de brincar de ser empresário. Meu Deus, velho. Eu falei, nessa ocasião, né, a Kemily tinha 10 anos de idade, Sim. A pastora Kemily, e a pastora Milena tinha 3 anos. Olha isso. Então nós deixamos o Rio de Janeiro, onde nós morávamos,
deixamos as 5 empresas, botamos à venda as empresas e partimos para o ministério. Bem cedo, largamos tudo e desde 97 estamos em tempo integral. Então, Meu Deus. eu falei para a igreja toda que naquela ocasião da ordenação que elas largaram tudo, porque elas podiam ser muito ricas. Na verdade, eu era muito bem de vida. Eu não gosto da palavra milionário, dá a sensação de prepotência, mas tinha dinheiro para viver até a velhice. Né? E nós decidimos deixar tudo. Elas largaram as heranças dela, vendemos o que tinha que vender. Então, nós 4 fomos para o ministério. Essa é a verdade. Né? E, então, ordená-las ao ministério, eu disse, vocês deixaram muito também. Então, vocês têm um direito a esse legado. E eu recordo, eu falei para Deus num momento secreto, eu me sinto como Ananias, quando recebeu Jesus, os braços. Ele disse, Senhor, agora eu posso partir. Meu Deus. Eu já vi. Eu já vi aquilo que eu gostaria de ver. Meu Deus. Tá louco? Eu falei, sério, eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que tem muita lenha para queimar, mas se eu partir hoje, eu já concluí o que eu queria. Foi meio que aquilo que começou em 97, no dia 8 de janeiro. Foi assim, foi uma sensação de pai e pastor, né? 8 de janeiro agora, 2023. Algo que começou ali em 97, aqui em 2023, né? Isso. Aconteceu a ordenação deles, então eu acredito que o coração ali, não só de pastor, do rebanho dos seus filhos, já agora as suas filhas casadas e tudo mais, então veio aquele coração de pastor e de pai também, falou muito no dia 8 de janeiro de 2023. Total. Que coisa, cara. Nossa, porque legado, a gente fala muito de legado, mas legado é uma vida, né? Legado não é uma palavra bonitinha. Legado é a renúncia que o senhor fez em 97. Então o senhor tinha empresas e como foi isso, pastor? Como que foi? Você estava bem, tranquilo e, Djalma, bora. Como assim? Como assim? Explica pra gente isso aí, esse ponto de interrogação aí. Esse trem aqui, umas 2 horas de podcast, né? Mas, em síntese, deixa eu começar bem lá atrás, né? Eu nasci numa comunidade carente, eu nasci na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. E até os 14 anos eu fui criado lá. Aos 15 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu nasci num lar evangélico, né? Mas aos 15 anos eu tive uma experiência muito forte com Deus, numa circunstância muito desfavorável emocionalmente, e onde o meu coração estava muito, muito ferido por causa de uma situação de injustiça, né? E eu falei com Deus, qual era a razão de existir? Eu era um menino pobre, meus pais trabalhavam demais, minha mãe trabalhava fora, meu pai tinha 3 empregos, via pouco meu pai, tinha uma vida muito precária, né? A casa onde eu nasci era uma casa de estuque, só tinha 2 cômodos, né? Que era a sala e a cozinha, e um banheiro lá de fora, que era um banheiro externo, né? Meu primeiro banho de chuveiro na vida, também com 14 anos de idade. Que isso? Sério. Meu primeiro banho de chuveiro, minha primeira cama eu tive quando eu casei. Meu Deus do céu. Então, realmente, assim, uma vida foi bem desafiadora, né? Uma vida muito desafiadora para aquilo que a gente tinha para fazer. E eu me lembro que naquela ocasião, foi no dia do meu aniversário de 15 anos, né? Eu estava muito, muito triste. Falei com Deus, não tem razão. Isso não é vida, né? Eu tive uma experiência com Jesus. Eu não vi Jesus. Jesus não falou comigo, né? Jesus não falou comigo audivelmente. Sim. Assim, eu não tive nenhuma experiência, mas eu senti uma presença. Eu nunca mais vou esquecer daquele dia. Quem tem uma experiência com a presença, nunca mais esquece. Entende? Então, assim, as pessoas falam muito sobre a voz dele. Sim. Tá? Mas, assim, a voz audível de Deus, você vai ver na Bíblia, que a voz audível de Deus, toda vez que Deus fala audivelmente, é porque alguma coisa muito difícil vai acontecer pela frente. Pode ver. Jesus. Toda vez que o Senhor fala audivelmente, é que vai vir muita prova pela frente. E você vai ter que ter uma âncora para dizer assim, eu ouvi Deus. Você vai ver na Bíblia, todas as vezes que Deus fala audivelmente, Sim. e dá uma ordem, é porque aquela experiência precisa ser um marco para segurar. É uma âncora que segura teu barco. Entendeu? Sim. E ali, naquela ocasião, assim, eu não ouvi uma voz audível de Deus, eu ouvi uma voz no Espírito, né? Mas uma voz que dizia,
para mim, não, eu tenho um propósito para sua vida. E ali eu entendi. A presença me envolveu de tal maneira que toda aquela angústia, talvez tenha sido o dia mais angustiante da minha vida. Uau. Toda aquela angústia saiu com a presença. A presença me envolveu de tal maneira que eu saísse dentro de mim. E ali entrou uma paz que nunca mais eu perdi. Uau. Hoje, quanto mais pressão eu tenho, mais paz eu tenho. Desde os 15 anos de idade. Nossa. Quanto mais pressão, mais paz eu tenho. Eu entendi, eu comecei a entender que essa presença, ela produz uma paz que excede a todo entendimento. Né? Então, eu tive uma experiência forte ali e eu entendi que minha vida era dele. Eu fiz um voto com ele, falei, tá bom, senhor, aonde o senhor quiser. Eu me lembro que pouco tempo depois, eu estava num retiro de adolescentes, e tinha uma música que dizia assim, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar eu vou. Tá? Era uma música que tinha na minha época, e eu me lembro que aquilo formalizou, sabe? E fui tocando a vida. E fui estudando, fui trabalhando, me formei na faculdade, e fui para o seminário, entendi que ia para o seminário. Eu não queria ser pastor, mas eu queria servir a Deus com capacitação. Sim. Né? Meu objetivo era esse. Né? Então o seminário não foi para ser pastor. Não. Conta um pouquinho qual era a sua missão. Quero ser o melhor ajudante de pastor. Na verdade, o meu chamado para o meu chamado para o ministério em si, assim, eu fui para o seminário, assim, a experiência que fui para o seminário é muito interessante, porque eu já estava praticamente formado, né, na faculdade, e eu estava namorando, e aí eu fui falar com o meu pastor sobre o meu casamento. Né? Vou conversar com ele um pouquinho sobre o meu casamento. E eu cheguei lá, o meu pastor estava angustiado. Sabe? É um pastor tradicional. E, assim, eu sentei na mesa dele para pôr um aconselhamento, e eu vi o rosto dele num semblante muito caído. Eu falei, pastor, o senhor está bem? Foi a dica, cara. O cara abriu, sabe assim, o coração dele estava tão amargurado, que ali, um garoto novo, ele começou a falar um pouco, assim, ele precisava falar. Sim. Né? E quando ele começou a contar tudo que ele vivia como pastor, sabe, o Senhor falou comigo, você foi chamado para isso. Você foi chamado para tirar a carga da vida dos pastores. Uau. Guarda essa expressão, porque a gente vai falar muito sobre isso. Tá? Você foi chamado para tirar o peso de cima dos pastores. Ajudar os seus pastores. Aí eu fiz um voto naquela mesa, meu pastor falando, e eu do lado de cada mesa para ser aconselhado, ouvindo ele. Sim. Lógico, não dei conselho nenhum, só fui ouvido, né? Mas Deus falou comigo, tá? Você precisa ser um segundo bom pastor. Eu fiz um voto. Queria ser o melhor segundo que um pastor desejava no mundo. Meu Deus. Eu falei, nunca quero ser o primeiro. Eu quero, na verdade, não quero ser servido, eu quero servir. Então, tudo que meu pastor não quiser fazer, eu vou fazer. Uau, cara. Tudo. Eu tinha 20 anos de idade. Que isso. Eu falei, tudo que meu pastor não quiser fazer, tudo que meu pastor não puder fazer, eu vou fazer. Uau. Todo serviço que for difícil mais para ele, eu vou pegar. Mas eu vou deixar ele. Então, assim, só que eu precisava me preparar. Né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa se você não se preparar? Sim. Então, eu fui para o seminário, e aí me formei no seminário, e me coloquei à disposição dele. O que você quer que eu faça? Aí ele falou, eu quero que você cuide dos adolescentes. Fui cuidar dos adolescentes. Agora eu quero que você cuide do jovem. Fui cuidar do jovem. Entende? Não tem ninguém para fazer visita no hospital. Eu fazia visita no hospital. Então, o meu voto foi servir a Deus servindo o meu pastor. Entende? Que isso, velho. E aí, nesse período, fui para o seminário, casei, foi o tempo que eu casei. Então, assim, a minha história de formação é essa, né? Sim. E a vida foi levando, eu virei empresário, trabalhei como gerente de uma multinacional, eu fui gerente nacional de vendas da Kodak do Brasil. Olha, Kodak. Nossa. Quando era Kodak, era Kodak, né? Era a Kodak. Onde a gente na rua, fotografia, tinha lá, Kodak. Isso. E nesse período eu era gerente dessa empresa, e aí abri uma empresa minha. Eu trabalhava com mármore e granito, e a coisa foi prosperando. Em 1992, né? 92 eu tive uma crise financeira muito forte. Eu era tradicional, e foi essa crise financeira me levou a me aproximar mais de Deus, no sentido de buscar uma experiência nova. Sim. Eu fui batizado no Espírito Santo, debaixo dessa crise. Eita!
batizado foi uma conferência de empresários. Conta essa história. História é muito legal. Conta. Pô, Conta essa história. Conta essa Abre o história. coração aí. Essa história é muito legal. Uma com o tradicional ser batizado pelo Espírito Santo, já a história já começou legal. já começou Agora- boa. Não, já. conta essa história. Conta a história aí que eu... Da Aí hora. não tem como, aí a gente eu só vou embora amanhã. Não, conta essa história. vai dar tempo. Fala o que aconteceu com a sogra, o que aconteceu contigo. Fala, essa história é legal. Essa história vale As pessoas contar. precisam saber. Pra que eu fui trazer esse gerro? Obrigado, viu? Obrigado, cara. Essa história, Achei que essa história é Achei que ele tinha sensacional. falado da Bíblia, trazer uma revelação. Mas eu já tá trazendo Pelo revelação amor aqui, de ó. Deus, já começou, tô- já. O caminhão já tá passando. A equipe dos cortes já tá, ó, já estão antenados ali. Essa é a Bíblia em movimento, né? Aí, Ela ó. parou, né? Olha aí. Olha aí. Hebreus capítulo 11 fala isso, né? É isso aí. Você sabia que teu nome tem Hebreus capítulo 11, né? Seu nome Mas tá lá, o nome de todo mundo. Fica para outra hora. Aí, ó. Ah, não. Meu Deus do céu, Sacanagem. gente. Guarda aí, depois cobra. Tá bom. Então, a segunda. Fica tranquilo, nós vamos cobrar. Deixa ele Deus contar do essa história, que céu. essa história é sensacional. Não, conta essa história. Não, na verdade, eu decidi fazer carreira no meio que eu estava, da igreja que eu estava, eu era da igreja batista tradicional, e fui para o auxiliar do seminário, enfim, comecei a fazer carreira dentro da denominação. Sim. E nessa ocasião eu era co-pastor de uma igreja e dava aula no seminário, tinha minha empresa, estava tocando a vida, só que a minha esposa sempre teve o pé no fogo, né? Ela sempre teve o pé no fogo. E ela teve uma experiência, ela foi a uma conferência com a Valnice Milhomes. Estou falando no ano de 90, peraí, 1990. Ela foi a uma conferência com a Valnice Milhomes, e nessa conferência com a Valnice, ela voltou batizada no Espírito Santo. Ela foi na conferência e voltou batizada. Eu fiquei com a Kemily tinha 3 anos, eu fiquei com ela e ela foi na conferência, né? Sim. Tá? E aí ela voltou batizada no Espírito Santo. Só que foi bem o engraçado que ela chegou em casa, né? E ela sabia, eu era um cara tradicional, professor de seminário tradicional, né? E ela falou assim, amor, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá bom. Ela falou, senta aí. Eu sentei. Ela falou assim, contra argumentos existem argumentos, mas contra fatos não existe argumento. Uau. Eu tenho um fato para te contar. Então, não cabe argumento. Ela já falou logo. Argumento se combate com argumento, mas um fato é inquestionável. Ela falou assim, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, estou orando em línguas. Do jeito que ela falou, eu falei, mas para que esse trabalho todo? Era só ter entrado num curso de inglês, você ia falar a língua do mesmo jeito. Tradicional. Tradicional, meu Deus, cara. Aí ela falou, não, estou falando sério, amor. Eu falei, então eu tenho um acordo para fazer com você. Tá? Na sua teologia não explica o que Deus faz, né? Olha aí, ó. É verdade. Eu falei, seguinte, tem um acordo para fazer com você. Quando vier estranho, assim que você vai falar, e eu estiver perto, você fecha a boca e não fala. Porque está escrito que o espírito do profeta é sujeito a profeta. Então, você não pode fazer a hora que você quiser. Se você tem governo, porque tem que ter governo, está escrito. O espírito do profeta é sujeito a profeta. Sim. Então, quando vier, segura a onda, perto de mim, você não fala em língua. Quer falar, vai falar no quarto, vai falar em outro canto, mas perto de mim você não olha em língua. Está fechado? Está fechado, acordo feito. Entendeu? Isso foi em 90. Né? E acabou que ela teve a experiência dela, e ela construiu uma igreja, nós íamos um culto de manhã na igreja tradicional, e ela ia à noite num culto do fogo lá. Né? Vixe. E quem anda perto do fogo quer se queimar, né? Eu ia buscar ela de vez em quando e tal. E aí, nessa época de 92, eu fui convidado para ir a uma conferência. Uma conferência fraquinha, quem ia estar lá era o Benihim. Fraquíssima em 92, fraquíssima. Mauro Ceru, Benihim, Valnice Milhomes. Nossa! E eu fui a essa conferência de empresários, lá no Rio Centro. Né? Sim. E teve uma hora lá que Átila Brandão, lá da Bahia, pensa no Homem do Fogo. Tá? E essa conferência foi muito marcante na minha vida, porque ela iniciou o resgate, a restauração da minha vida financeira. Deus me ativou ali, através de uma oferta. Eu dei uma oferta que eu nunca tinha pensado em dar, e essa oferta ativou uma colheita abundante. Eu vivi, toda a prosperidade foi depois dessa oferta.
Mas vamos partir para outra coisa. Nossa. Entendedores já começam a entender Já aí. vai pegando aí. Depois eu vou pôr o Pix aí, porque eu... Aí o que acontece? Eu fiz uma oferta no início da manhã, e quando foi de noite, começou tinha uns 5 mil empresários lá. E aí a pessoa que estava administrando falou assim, todo mundo aqui que não foi batizado no Espírito Santo vai ser. Eu falei, eu não. Você se tá enganada. Eu falei, eu não vou fazer batizar no Espírito Santo, nada, rapaz, que isso. E aí, minha esposa estava do meu lado. E aí ficou em pé, 5 mil pessoas, todo mundo em pé, e eu só de olho nela para ver se ela falava em língua, porque ela não podia falar. Ela estava sob juramento, né? Eu estava que nem Saúl, quando fez o povo jurar que não podia tocar no mel. Aí eu falei, aí só de olho nela, né? E aquele fogo comendo e eu sentado assim, só olhando para ela. Né? Aí sabe quando a mulher dá aquela olhada assim? Aquela olhada de 171 assim, Uhum. Quando eu vi que ela olhou para mim, tipo, e aí? Gatinho do Shrek. Quando ela deu aquela olhada, eu fiz assim para ela, Eu já fiz cara feia, né? Aí fiz assim. E aí começa aquele negócio de orando em língua. Ela olhou a segunda vez pra mim, aí eu fico cara mais feio ainda. Nossa. Aí eu falei comigo, se essa mulher a terceira vez, ela vai se arrepender. Sim. E ela olhou a terceira vez. Quando ela olhou a terceira vez, eu fiz a única coisa que eu não podia fazer. Abrir a boca. Nossa. Quando eu fui falar não... ela olhou pra mim, tipo, ei, não vai rolar nada, né? Yeah. Quando ela foi falar aquilo, aí eu decidi, tava com raiva, foi falar não. Quando começou a subir um troço, começou a queimar, minha cabeça começou a girar, eu não conseguia pensar em português. Meu Deus. E aquilo veio, e eu meti a mão na boca. Meu Deus. Eu não queria orar língua de jeito nenhum. Minha cabeça não pensava mais em português, aquele fogo ardendo em mim, e eu não queria falar. Aí ela pegou meu dedinho assim, fez assim, Aí, caramba. Aí, batizado no Espírito Santo. Não! André, ainda bem que você falou pra contar essa história. Nossa, E o mais legal é que parece que eu tava lá do lado agora. Eu tava prestando atenção em tudo que tava acontecendo. E depois desse dia, Pé? Aí, a partir daí, eu comecei, é lógico, né? Fui demitido dos batistas, né? Me expulsaram do meio. Assim, no bom sentido, não foi nada disso, né? Claro. Assim, eu não cabia mais, não tinha experiência, não cabia mais. E eu fiquei meio perdido, fiquei nem cachorro caindo em mudança, né? Eu não podia ir lá pro extremo do pentecostalismo radical, né? Sim. Os xiitas pentecostais. Porque Essa foi a melhor agora. Porque tem coisa muito doida. era fogo demais pra geladeira, entendeu? Meu Deus, cara. Eu não podia ir pro extremo dos xiitas pentecostais, mas não dava mais pra ficar no tradicional. Eu precisava de um lugar intermediário. Enquanto eu não achava esse lugar equilibrado, né? Sim. Eu fiquei servindo na Donep, que era uma movimentação de empresários pentecostais. E eu comecei a dar cursos pelo seminário. Como eu era formado, eu comecei a dar curso para empresário, ajudá-los eu comecei a formar pregadores leigos. Porque eles eram empresários, não podiam fazer seminário. Então eu criei curso para que leigos, profissionais, sabe, empresários começassem a pregar o evangelho. Nossa, que legal. Aí isso foi em 94. Em 94 eu criei um curso para a Donep no Brasil, tá? Para treinar profissionais liberais a serem pregadores. Meu Deus. Nossa. E eu comecei a viajar o Brasil. visionário. Eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Uau. Aliás, tive uma experiência muito interessante. Olha que experiência fantástica. 4 finais de semana atrás, um mês atrás, Sim. eu fui inaugurar uma igreja no Paraguai, né? A 7 quilômetros da fronteira de Foz do Iguaçu ali. Vamos inaugurar uma igreja. E quando cheguei lá, o pastor falou assim, olha, tem um pastor aqui que quer muito ver você. Só que ele está muito doente. E ele quer ver você. Pastor Felipe. Eu falei, vamos à casa dele. Tá? Eu amo pastores, né? Nasci para servir pastores. Olha aí. E aí fui ver o pastor Felipe. Quando fui ver o pastor Felipe, cheguei lá no pastor Felipe. Ele está muito ruim, tá andando com oxigênio, já está com 80 e poucos anos.
E ele estava vindo bem com andador, um balãozinho de oxigênio. Quando ele me viu, 2 lágrimas caíram nos olhos dele. Uau. E ele sentou e ele puxou uma foto. Ele falou, você lembra dessa foto aqui? Há 31 anos atrás, eu treinei ele para pregar quando ele era empresário. Meu Deus! Cara, aquilo me emocionou. Tá louco. Há 31 anos atrás, quando ele era um empresário, eu Uau. treinei ele para ser pregador do evangelho. Hoje ele é um pastor, está aposentado, né? E ele guarda aquela foto. Falei assim, você foi a pessoa que me ensinou a pregar. Uau. Meu Deus. Aí eu tive uma alegria e uma tristeza. Uma alegria de ver, né? Assim, o que Deus fez. Uma tristeza porque eu tô velho pra caramba. Pronto. Não iríamos tocar nesse assunto, mas... Nossa, há mas 31 anos atrás, cara. 31 Há anos, 30 anos atrás eu estava treinando leigos a pregar o evangelho. Aí, pra eles pregarem onde eles estivessem. Nas empresas, nos Agora, quantos seminários. Filipes não passaram pelo senhor e hoje estão... é. Pronto, esse senhor teve Tem privilégio de certas rever. coisas que Deus nos preserva. É bom a gente nem saber. É Uau. bom a gente não saber, Olha isso. porque se a gente souber, a gente fica muito soberbo. Então é melhor pegar de vez em quando um charmezinho desse, um carinho de Deus e deixar quieto. Mas voltando à questão... voltando à questão do chamado em si, Sim. tá? Isso foi em 92, eu comecei então a me envolver com o ministério e ali dos empresários, né? Até que em 97 foi o meu melhor momento de vida, tá? Eu fui receber um apartamento que eu tinha comprado na Barra da Tijuca, Uau. tá? Bem 196 metros quadrados, de frente para o mar. Era assim a coroa da minha prosperidade. Claro. Apartamento caro, muito caro, na Barra, área mais cara do Rio de Janeiro, né? Tinha uns 4 jogadores de futebol que compraram no mesmo prédio. Eita. Assim, eu estava muito bem de vida. A joia da coroa tava ali. Eu ia mudar em julho para lá, isso foi no mês de maio, dia 18 de maio de 1997. Não vou esquecer essa data. Aí, nessa ocasião, quando eu cheguei na varanda, né? Tinha uma varanda assim, uma sacada, de frente para o mar, né? Eu comecei a chorar. Porque eu lembrei da favela quando eu nasci. Uau. Sabe? Eu vi o barraco que eu tinha, a primeira cama que eu tive, sabe? Toda a pobreza, e agora Deus tinha me prosperado um monte. E aí, quando eu estava chorando naquela sacada ali frente para o mar, na Barra, me veio um texto bíblico na cabeça, né? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Né? E eu repeti isso, chorando várias vezes. Senhor, o que eu posso devolver para o Senhor? Mas não ouvi a voz de Deus, não vi nada. Estava tocando minha vida. Eu sustentava, nessa ocasião, uma obra missionária, pagava o salário de um pastor, pagava o aluguel de uma igreja sozinha, a nossa empresa. Nossa. Boa parte do nosso rendimento de empresa sempre foi investido no reino, quando eu era empresário. Só que quando eu saí dali, eu tinha que fazer um trajeto para a minha empresa e eu acabei passando em frente à favela onde eu nasci. Eu saí de lá para a minha empresa, eu trabalhava, essa era a Barra, eu trabalhava no centro, e eu fazia o litoral no Rio ali, onde passa o Vidigal, aí quando eu vi, eu estava dentro da favela. Aí eu entendi que Deus estava me conduzindo para alguma coisa, uma experiência. Sim. 18 de maio de 97. Né? E eu me lembro que parei, subi a favela, carrão novo, camisa de marca, subi a favela toda, larguei o carro num canto e sentei no paralelepípedo, meio que na direção da casa onde eu fui criado. Porque eu não nasci no hospital, eu nasci na favela mesmo. Eu nasci em casa, nasci no chão de casa. A minha avó era parteira. Olha isso. Então, eu nasci em casa. Eu nasci literalmente no chão do Vidigal. Meu Deus. Filho da terra, literalmente. Literalmente. Então, eu estava olhando para lá e lembrando, né, a visão que eu tinha do apartamento que eu tinha comprado. E ali, agora, de onde Deus me tirou. E eu comecei a falar com o Senhor, sabe? O que darei eu, Senhor? Repetir. Por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Aí, na hora, o Espírito Santo me fez lembrar o restante do versículo. Porque essa parte todo mundo lembra, o restante não. O texto é assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O texto continua: pagarei os meus votos e tomarei o cálice da salvação. Ninguém completa o versículo. Exatamente. Porque o texto está dentro do contexto. Ao mesmo tempo que ele pergunta, ele mesmo responde. Assim, a forma de pagar os benefícios, a forma de dar ao Senhor
A resposta dos benefícios é fazer o quê? Era pagar os votos. Eu estava sentado. Logo veio no mesmo. No que eu estou falando, eu falei assim, pronto. Acabou a brincadeira de ser empresário. Já comecei a pensar ali. Aí senta um rapaz do meu lado. Na calçada. Sim. Rapaz cheirando a cachaça. Nóia de tudo. Fedendo. Sentou, botou a mão na minha perna. E falou assim, e aí, Vara? Era meu apelido de infância. Eita! Era meu apelido de infância. Ele falou assim, e aí, Vara? Aí eu olhei para ele, não conheci, né? Aí ele falou assim, você tá lembrando de mim não, né? Falei, cara, desculpa, não tô lembrando de você não. Ele falou, Ronaldo do Gelo. O rapaz... Aí ele começou a chorar e falou assim, cara, me ajuda a sair dessa vida. Eu estou devendo para o tráfico de droga, minha mãe me expulsou de casa, tem 15 dias que eu não durmo dentro de casa, estou dormindo na rua, vivendo do que eu encontro na rua. E, cara, me ajuda, cara, você está tão bem, me ajuda. Aí eu sabia, né, cara, eu somei tudo, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, você vai somando, né? Esse fato, mais esse fato, mais esse fato. A experiência que Deus tinha me dado. Aí agora, voltado para o Portugal, Deus tem me falado do texto bíblico, o rapaz sentado do meu lado. Entendeu? Aí entendi tudo. E aí eu falei, dei um cartão para ele, falei, se amanhã às 7 horas da manhã você estiver na empresa, tem emprego. Chegar às 7h01 não tem emprego. Eu sempre fui Caxias com isso. Falei pro cara, se tu chegar às 7, tem emprego. 7h01 você não te dá emprego. E ele foi. Às 7 horas da manhã ele estava lá, né? Bem mal vestido. E eu tinha uma empresa grande, inclusive com alojamento para dormir para os funcionários. Uau. Aí demos um banho nele, botei ele para poder ser ajudante de caminhão, né? Fui ser ajudante de caminhão. E esse rapaz se recuperou. Hoje é dono de uma casa de recuperação no interior de Minas. Nossa! E dessa casa de recuperação já saíram mais de 40 missionários. Meu Deus. Nossa, cara. Foi minha primeira semente ministerial. Foi o Ronaldo. Entende? Nossa. Então, assim, eu fui para o Ministério de Tempo Integral. Então, em 97, dia 4 de julho, estava chegando para a primeira igreja que eu vim pastorear, em Curitiba, uma igreja com 60 pessoas. Tá? Assumi a igreja dia 4 de julho como co-pastor dessa igreja. Co-pastor da igreja. Nossa! É nessa igreja que nasceu um discipulado que o pastor Edson aqui da casa, até ele falou um dia que ele fez um sem treinamento de líderes? Isso. Na verdade, essa igreja tinha uma escola de treinamento, chamava ETM. Escola de Treinamento Ministerial, era uma escola com inspiração na Rema, nos Estados Unidos. Eu era professor desse seminário e nós formamos aí mais de 500 pastores, mais de 500 líderes lá, inclusive o Edson. Lá o pastor Edson sempre fala, ele fala... Dei aula 13 anos no seminário. O pastor Edson viajava de Londrina para lá, eu acho que era isso, para estudar. Era uma escola muito boa. Inclusive, uma escola bem semelhante a essa, é o que o André veio fazer aqui. Aí nós jogou. Uma das razões do André estar em Portugal é por causa dessa escola. Nos fala mais um pouco, então. Rapaz, depois essa história toda, né? Ué, pra começar a falar, agora... que responsabilidade. Que responsabilidade. Ela joga aí. Levanta aí, agora você corta. Não, a gente está aqui em Portugal, a gente vai abrir um instituto bíblico ali no norte de Portugal. Uma palavra que ele recebeu, que eu recebi, né? Também, na verdade. Eu não vou contar a história, que acho que não dá tempo. Mas a ideia, literalmente, é isso, né? É formar pessoas para ajudar o reino. Uau. Não é uma escola de igreja. Não é uma escola de igreja. O objetivo não é ser uma escola de igreja, é ser um instituto bíblico para dar base para as pessoas que querem servir melhor as suas igrejas. Uau. Né? Essa é a principal ideia. A gente não está ali para doutrinar pessoas, Sim. não está ali para falar qual é o trilho que ela deve seguir,
mas é pegar o trilho que ela está seguindo e dar uma base para ela continuar seguindo e seguir melhor esse trilho. Ser um braço das ser igrejas. Um braço das igrejas. Para formar líderes para as próprias igrejas. Que massa, nossa, que legal, pastor. É literalmente pro reino. Isso ali, o estudo bíblico, né? A escola se chama SEV, que é Centro de Estudos de Verdade e Vida, porque são verdades que produzem vida nas pessoas, né? A ideia foi... Eu não sei se ele vai contar, mas se eu fosse pesquisa, eu perguntaria pra ele por que serve, da onde que veio isso, não, que é mais uma história que vocês vão ouvir. Já tá lançada a pergunta. É mais uma história que vocês vão ouvir, mas deixa eu só completar para ele poder falar, sim. Porque isso é impactante, isso impacta a minha vida, como ele, como meu pastor, como meu apóstolo, isso e sogro, até tudo junto, né? Claro. Mas, tá tudo que pacote, hein, cara? Tá louco. Você orou, o pastor Fábio você orou uma besteirinha, André. É o meu jeito, né, cara? Tem um jeito oficial na minha vida. É um jeito oficial. Me chamou de pagão, hein? Pagão não, te chamei de um homem sábio, cara. As piadas bíblicas. Jetro olhou pra Moisés e falou assim, cara, esse menino é diferenciado, cara. Já acolheu, já de cara. Já preguei sobre isso, né? Como é que um cara pagão pode dar um conselho sábio, né? Um conselho tão sábio pra Moisés. Então, eu tenho um jeito particular, né, cara? Mas, voltando a falar aqui sobre a escola, então, assim, literalmente verdades produzem vidas. Uau. Como ele vai falar mais profundamente, a gente não está reinventando Bíblia, a gente não é um curso de teologia, você não vai lá para aprender teologia pura, na verdade são verdades que a gente recebe e com muita graça a gente pega essas verdades e entrega para as pessoas, para formar uma base, uma estrutura dentro dessa pessoa e ela possa servir melhor. É um estudo de ativação. Exatamente. É um estudo para ativação das pessoas. Não é um curso de fundamentação. A gente no final do curso, no final das aulas, as pessoas saem dali, geralmente, pela experiência. Por exemplo, eu estava dando aula ano passado, lá na sede, né? Na escola, na sede da escola, e as pessoas saem das aulas impactadas, porque elas estão ali, porque assim, elas aprendem coisas primeiro para a vida delas, e segundo, elas são motivadas a colocar isso em prática para a vida delas. A prática faz a diferença, que legal. Já sai de lá, tipo assim, isso. Bora trabalhar. E a gente é o que eu falo, a gente não tá plantando pra gente, né? A gente planta para o reino. Que loucura. Literalmente planta para o reino. A gente, mais uma vez, a gente não tá ali doutrinando pessoas, a gente tá ali dando ferramentas para que essas pessoas possam servir melhor a Casa do Leão, melhor a Igreja A, a Igreja B, a Igreja C. Elas voltem para suas casas, voltem para suas igrejas, voltem para seus pais apostólicos, seus pais espirituais, de uma forma melhor que elas possam fluir, serem ativadas e fluírem melhor no reino. Essa é a principal ideia. Ontem nós estávamos numa mesa de café da manhã, né, quando eu vim aqui orar um pouquinho de manhã cedo, né? Sim. Eu vi a foto lá. Aí depois saímos para ir uma mesa, né? E eu estava dizendo sobre isso. Sabe, muita gente prega sobre o reino, mas pouca gente trabalha para o reino. Uau. Tá? Você vai perceber que a maioria das pessoas que falam de reino, não todas, mas a grande maioria das pessoas que falam de reino, ela fala de reino enquanto o reino vier até a igreja dela. Meu Deus. Eu falo que é o meu reino, né? O meu reino. O meu reino é legal quanto é o meu reino. Aí você percebe, aí vou pegar aqui, ó. Você pega, por exemplo, um cara que nem o Luiz Hermínio, que serve várias mesas. Ele prega de reino, ele vive o reino. Né? O reino. Ele vive o reino. Então, tem muita gente que fala de reino, mas assim, vamos construir algo para o reino, desde que todo mundo vá até aquilo que ele está fazendo. Mas ele não vai até onde ninguém está fazendo nada. Eita. Entendeu? Porque o reino está dentro dele. O reino é ele. Ele tá? é o reino. Desde que sirvam a ele e venham a ele, é reino. Agora, a hora que ele não vai ter contribuição nenhuma, ele só tem que ir lá porque ele é parte do reino, mas ele não tem uma ação, aí ele não vai. Nossa. Isso é forte demais. E o serve foi algo dado por Deus para o apóstolo.
Então eu acho legal. Eu sou. Ele levantou a bola, pergunta. Eu tô levantando aqui pra vocês cortarem. Pergunta pra ele depois que ele tava lá, formou a ETM, formou líderes, o que aconteceu depois? Eu acho que é maneiro também ver o legado mais uma vez. Você vê que é uma família literalmente ministerial, porque há anos atrás ele formava lá os pastores. Ele formava a galera que era leiga aqui e tudo mais. E é interessante, André, porque aqui, pastor André, a vida aqui é muito corrida. Eles falam muito isso. E, de fato, de certa maneira, sim. Aparentemente, quando eu cheguei logo aqui, eu falava, cara, o dia aqui não tem 24 horas, nada. Tem lá no Brasil. Enfim, e você trazendo esse fundamento aí pra essa galera, vou usar essa expressão, talvez não é a expressão ideal, mas formando o pessoal, cara, falando, não, cara, vamos lá. Vamos dar tempo, você vai investir aqui, você vai se alavancar. Porque muitos caras, pastor André, veio pra cá com esse intuito. Mas o trabalho, a sina de mudar de vida, tirou os caras do foco. Então, é mesmo que você hoje está estendendo uma mesa lá no norte, e para Portugal inteiro e para os outros países da Europa. Vem cá, cara, vem cá, vamos... E é legal esse trabalho literalmente de reino, porque a gente não tá dentro da nossa casa, a gente tá dentro de uma missão do pastor Leandro, lá em Portugal. Sim. Vocês devem conhecer o pastor Leandro. Sim. Lá tem a casa de oração, ele abriu um instituto missionário, que é o CIDS. Vocês estão lá? A gente vai ter essa escola. Eu vou turno lá esse dia. Eu tô te vendo. A gente vai... Você viu, né? O negócio a gente vai implantar a escola em parceria com o Leandro, lá dentro do CIDS. Sim. Então, o CIDS vai funcionar dentro do instituto, nesse instituto missionário, instituto bíblico. Quer dizer, literalmente é um trabalho de reino. A gente não tá... Mesmo porque a casa de oração dele lá também vou dizer assim, é tipo internacional. Tá lá pra... Dele não, né? Ele fez pro reino Exatamente. Lá. Não tem nem placa. Não tem uma bandeira de igreja lá, não tem nada disso. Então, literalmente, a gente tá lá para ativar pessoas e por uma palavra, né? Literalmente que eu recebi de Deus para isso, quando eu estive aqui em Portugal. Eu não quero me focar muito nesse ponto, porque eu gostaria que ele contasse. Mas gostaria. De onde veio? Eu gostaria que... Mas só um adendozinho, por favor. Na semana passada, o senhor estava na Batista Lagoinha, lá na minha cidade, lá Belo Horizonte. Um beijo. Amo vocês, estou com saudade. E o senhor falou algo muito interessante que está mais ou menos dentro disso. Teve uma parte do sermão que o senhor disse assim, ó, o problema, talvez, assim, de muitos pregadores foi que eles criaram um sermão para poder falar com o povo, mas não trouxeram um sermão que primeiro falasse com ele. Foi até que o senhor deu a expressão ali de ser um... Canal e a mangueira. Puxa vida. Então eu vejo isso como mangueira, esse trabalho que vocês estão... Como é que é isso? Não, presta atenção no que vai sair daqui agora. Como por é gentileza. Canal e mangueira. Não, vamos... Aí depois o senhor já pega o gancho sim. Olha isso, olha o fundamento para tudo isso que eles estão construindo. Por favor, pastor João. Muita gente lê a Bíblia ou prepara um sermão porque tem que dar alguma coisa. Mas você não pode dar aquilo que você não recebeu. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim, tá? A forma como eu fui alcançado é a forma como eu preciso alcançar as pessoas. Quando ele diz assim, prossigo para o alvo, pela maneira... prossigo para o alvo, porque a maneira como eu fui alcançado é a maneira como eu preciso alcançar. Paulo está dizendo assim, eu fui alcançado de uma maneira e isso precisa partir de mim para alcançar as pessoas. Ou seja, foi aquilo que me tocou que precisa tocar as pessoas. Uau. Então, eu costumo dizer o seguinte, você vai preparar um sermão, quando você prepara um sermão, sabe, a grande maioria das pessoas prepara um sermão para pregar para os outros. Né? Assim você fica detectando. Eu sou pastor há mais de 40 anos, então, sabe, fica pensando qual a necessidade, qual a mensagem que eu vou trazer. Você vai orar, você vai buscar em Deus, mas está sempre partindo daqui para lá. Sim. Tá? E Deus me ensinou, na verdade, a preparar sermão para mim. Então eu prego para mim. Ai, meu Deus do céu. Eu prego para mim. As mensagens, a Bíblia eu leio para mim, eu não leio a Bíblia para os outros. Sim. Eu não leio a Bíblia porque eu preciso falar com você. Eu não leio a Bíblia porque eu preciso impressionar as pessoas que vão me ouvir. Eu não leio a Bíblia para preparar uma palavra que vai gerar mais seguidores na internet. Eu leio a Bíblia porque eu preciso dela. Eu leio a Bíblia porque ela precisa me transformar. Eu estava dizendo lá que eu estava falando sobre características de um homem cheio do Espírito Santo, tá? Um homem excepcional, um homem extraordinário, cheio do Espírito Santo. Então, a minha palavra era essa. Como é que é a característica de uma pessoa extraordinária, cheia do Espírito Santo? Estava na Lagoinha semana passada, falando sobre isso.
E eu estou dizendo, uma das características é que você não só é ensinado pela palavra, mas você vive a palavra que você recebeu. A palavra que você recebeu, você precisa viver ela. E eu estava dizendo assim, a grande dificuldade é que nós aprendemos a ser canal de Deus. Você não viu muito isso? É um canal de Deus, é um canal de Deus. Só que o canal, o que é um canal? O canal é um lugar aberto por onde passa uma água, conduz a água para algum lugar. Sim. Entretanto, raramente o canal está cheio. A água não chega até o topo do canal. Então, a maioria das vezes, a água vai até a metade. Numa época cheia, enche um pouco mais, mas ela não pode passar, senão ela transborda. Sim. Né? Aí você perde água. Então, o canal ele é mais fundo e a água vai até o meio. Quando você é um canal, a água passa por você para ir para algum lugar, mas ela só limpa a metade do canal. Porque aquela água não passa o canal inteiro. Aonde a água passa, ela não só conduz água, mas ela vai limpando. Tá? Se esse copo está aqui, ó, o copo está aqui, ó. Aí tem água aqui. Sim. Tá? Daqui para baixo está limpo, daqui para cá não. Então o canal ele conduz um tanto de água e a água que ele conduz, por onde essa água passa, ela lava. Só que quando você é um canal, você é lavado daqui para cá e aqui para cima. Então, eu aprendi que você o nome certo não é ser canal, você tem que ser uma mangueira. Porque o que é a mangueira? A mangueira, primeiro, ela precisa ser totalmente cheia. Nossa. Quando ela é totalmente cheia, toda a água que sai para limpar, ela primeiro passa dentro de você, ela limpa você tudo. Porque a água, ela primeiro precisa limpar você, entende? E quando ela vai passando por você, ela vai limpando você. E depois que ela limpa você, ela pode limpar os outros. Vixe. Ela pode limpar o jardim, ela pode limpar o telhado, ela pode limpar o carro. Você vai poder pegar uma mangueira para poder Sim, o carro. sim. Só que aquela mangueira, ela foi totalmente limpa por dentro antes de limpar o externo. E a mensagem tem que ser isso, a Bíblia tem que ser isso. Você tem que ler a Bíblia primeiro para ser limpo por ela. Porque depois que você é limpo, ela tem um poder muito mais fácil para limpar os outros. Já fica a dica, pessoal. Vai lá ver a mensagem. Que loucura, bicho. Uau, bem. E é o que eles estão Mas fazendo, é isso. totalmente limpos hoje e não estão focando em construir uma palavra para eles. Nada disso, pelo contrário, eles estão querendo, ó, Então regar o serve jardim isso, dos é outros uma pra- mangueira de Deus aqui pra pro crer. reino em Portugal. Não é uma coisa fácil, na verdade, assim, o serve, a nossa ideia, na verdade, é um seminário de ativação. Eu estava dizendo ontem na mesa do café da manhã, aqui nós fizemos ali numa padaria, tá? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, na verdade, é ser braço, é cooperar com as igrejas da nação portuguesa. Deus me deu essa palavra em março do ano passado, quando eu estive aqui. Sim. Né, para vir para cá e trazer uma ajuda, cooperar com as igrejas que aqui estão. Não que as igrejas não tenham, mas assim, aquilo que a gente tem tido, se a gente puder derramar sobre isso. E a ideia é ativar. O que é o SEB? O que tem de diferente no SEB? Nada. Você vai ter as mesmas coisas que tem em qualquer outro seminário. As mesmas matérias. Se você olhar o currículo do SEB, isso aqui eu já estudei, isso aqui também já estudei. Então, qual o diferencial? O diferencial é a revelação em cima da mesma palavra. Uau. Você já viu pessoas que pregam o Salmo 23? Tem até uma experiência bem interessante, né? Diz que houve um concurso para ver quem pregava melhor o Salmo 23, quem fazia a melhor apresentação do Salmo 23. E disse que o cara fazia um com poema, outro com não sei o quê e tal, e interpretando o Salmo 23. Até que chegou um senhor de idade, um pastor bem antigo, e ele leu o Salmo 23, só leu o Salmo 23. Entende? E disse que todo mundo chorou, só com aquela leitura, ele não falou nada. E alguém perguntou, qual a diferença? Ele falou assim, é que vocês falam sobre o pastor do Salmo 23. Na verdade, eu tenho o pastor do Salmo 23. Entende? Então, assim, não é do que você fala, é o que você tem. Então, a nossa ideia não serve é trazer uma verdade que todo mundo conhece, já ouviu, só que a graça sobre aquela verdade. Então, Deus deu uma graça sobre o SEV para falar a mesma coisa, que pela misericórdia acaba tendo um efeito diferente. Você ouve a mesma palavra, você ouve o mesmo texto, só que dependendo de quem sai, ela tem um impacto na sua vida. Então, o problema não é a novidade, o problema é a revelação em cima daquilo que todo mundo já sabe. Uau. Que maneiro, cara. E aí o SEV hoje
Mas como nasceu isso, pastor Djalma? Rapaz do céu. Volta lá agora, né? Glória a Deus. Não, mas aí, Calma, não, o senhor vê, nós estamos no seu horário, nós estamos no seu horário. Mas não é não, aqui ó, o genro me pressionou lá, falou, Dá tempo, né? É que nós estamos com a Já casa... botamos, matam no carro já, só... É que nós estamos na casa da Airbnb, precisamos entregar ela. Agora já estão no carro. Nós estamos indo pro norte hoje. Eita! Isso, a gente vai subir. Mas fica tranquilo que no próximo domingo eu tô aqui na Casa do Leão. Epa! Não esse agora, né? Esse é o próximo. No dia 25. Dia 25. Peraí, dia na 25. mesa. Hã? É mesa. Não, a mesa é no 24. sábado. A mesa é 24. A mesa é no 24. sábado. É a mesa 24. Maravilha. Mas eu não vou poder estar dia 24, vem dia 25 pra cá. Dia 25 nós tá aqui em Nós peso estamos também aqui, na ó. mesma já. Olha só aqui, ó. Mas eu quero Maravilha. aproveitar, antes da gente falar sobre isso, né? Deixa eu deixar uma menção aqui. Cara, eu amo demais, tá? O apóstolo Rafael. Pensa no menino de Deus. Menino, porque eu tenho 65 anos, é um garoto. Sim. Ele, a pastora Síria, tem marcado a minha vida com a simplicidade, com a profundidade, com a disposição de servir ao reino. O coração dele é um coração que eu vi em poucas pessoas. Muito pouca gente. Tá? É apaixonante estar com eles. Então, quero agradecer, né? O fato de estar nessa mesa aqui, que ele construiu, Deus tem dado para ele. E eu sempre digo, eu sempre falo para o pastor André, né? Eu tô com uma agenda sequencial aqui. Eu falei, um domingo eu tenho que estar na Casa do Leão. E não é interessante que eu estava na Lagoinha, né? Sim. E vocês fazem ideia, quando souberam que eu estava em Portugal, sabe quantos convites eu recebi para vir para cá, para pregar aqui? Eu não faço nem Não ideia. faz nem ideia. Porque pra fazer hoje, pra gente marcar Não faço nem ideia. só primeiro horário. Primeiro horário quando? 6 da manhã. Eu falei, meu Deus do céu. Uau. Então, assim, eu falei assim, não posso. Sabe? E eu me ofereci, liguei para o Rafael. Tá? Só se você estiver ocupado, não tiver como, aí eu vou para outro lugar. Eu tenho uma aliança com essa casa, tenho uma aliança com o apóstolo dessa casa. E eu quero deixar isso registrado aqui. Tá louco, né? Que coisa Coração maravilhosa. a gente brinca aqui em casa, né? Que tudo que a gente vive aqui, pastor Djalma, é por conta do coração do nosso pai. O coração dele é gigantesco. É igual o pastor Luiz Hermínio fala. A cara é de pitbull, o coração... De criança, não tem condição. E eu vou falar agora pra você, tá? E a pastora de vocês, a mãe de vocês... Cara, ó... É um nível elevado. É um nível elevado. Ela fala pouco, mas transmite muito. Né? Pessoas que não precisam falar para ensinar. Uau. É verdade. Então, a vida dela fala muito, muito, muito mesmo. Tem minha admiração, tem meu respeito. Que maravilha, cara. Meu Deus do Agora, céu. ouvindo isso de Djalma Toledo, meu Deus, a gente fica mesmo... Glória a Deus. É verdade. Eu tive lá... Em setembro eu estive aqui, né? Naquela mesa. Sim. Que teve aqui. A gente esteve aqui com mais o pastor Leandro. E depois a gente recebeu o convite de ir lá para casa do apóstolo Rafael. E fez uma mesa lá com algumas pessoas. E a gente pode ver que realmente o coração dele é diferenciado. Que maravilha, cara. E o carinho que ele tratou a gente, com o carinho que ele me tratou aqui. E eu não sou ninguém, né? E o carinho que ele me tratou, assim, foi realmente diferenciado. Que maravilha. É gente que acredita em gente, né? Eu costumo dizer que são os Davis da nossa geração. Pois é. Uma das características de Davi para mim assim, me dá uma marca de Davi. Primeiro, ele foi um homem segundo o coração de Deus e o próprio Deus deu testemunho disso. Atos capítulo 13, versículo 22 fala sobre isso. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que decidiu fazer a minha vontade. Deus faz uma declaração sobre ele. Tá? A segunda característica de Davi, para mim, que marca muito a vida de Davi, é que Davi decidiu investir em quem ninguém queria investir. Né? A Bíblia diz que ele entra numa caverna de Adulão, 1 Samuel 22, chegou lá seus familiares, que eram os perseguidores dele do passado, os irmãos dele que não queriam ele. Sim. Seus pais, inclusive aquele cara que não reconheceu ele, chamando ele para a mesa de que Samuel foi. E a Bíblia diz que depois dele vieram 380 homens. Todos endividados, enrolados, amargurados de espírito, só encrenca, só B.O. Aí ele entra naquela caverna do Adulão, chega aquele monte de B.O. Gente que ninguém queria, sociedade não queria, igreja não queria, tá? Os levitas não queriam, os sacerdotes não queriam, ninguém queria aquele povo.
Só que tem um texto ali, tem uma expressão, em 1 Samuel 22, que a Bíblia diz, e Davi se fez chefe deles. Essa expressão fala muito, porque fica claro que ninguém pediu a Davi para fazer isso. Ele olhou aquele monte de gente encrencada e falou, deixa que eu resolvo, o problema é meu. Meu Deus. Eu vou fazer desses homens. E a Bíblia diz que o maior exército que a Bíblia formou foram desses endividados, enrolados, amargurados de espírito, que Davi decidiu acreditar. Uau. Tá? Então, eu gosto de gente que acredita em gente. E o apóstolo Rafael é esse tipo de gente. Tá louco, bicho? Meu Deus do Deus do céu. céu. O que o senhor tá falando aí, ele tá vendo a nossa história aqui. Logo que você falou endividado, enrolado, e alguém acreditando. Brincadeiras à parte, meu PR. Agora, pronto, só o senhor falou da geração atual. Agora eu quero entrar numa coisinha aqui pra gente poder, dentro daquilo também que o pastor André luta e acredita pela vida dele, acerca de apostasia hoje, meu pastor. O senhor até citou isso nesse mesmo dia lá na Lagoinha, e acerca do ensoberbecer, roubar a glória que é de Deus. A gente hoje vê muito isso e tudo mais, as pessoas se apoderando de um poder talvez precoce. O senhor, 40 anos de ministério, como é que foi lutar contra isso? O senhor é um cara que tem uma rede social que se quisesse, estava estourada, é um cara que nem liga para a rede social. Eu falo porque eu acompanho há anos. Eu sigo o senhor na rede social. Antes de ele responder, deixa eu Por falar. favor. Eu tenho uma briga com ele por causa disso. Sério? Eu tenho uma briga com ele por causa disso. Eu fiquei alguns anos tentando convencê-lo de mudar a forma como ele se relaciona com as redes sociais. Inclusive, eu comecei um trabalho, não foi pra frente, eu creio que foi até Deus, mas eu saí de lá do Brasil, deixei esse trabalho com outro pastor lá, para ver se a gente consegue fazer isso. Mas ele não gosta, não adianta, é dele. Ele não gosta disso. Foi assim, André, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Não. E assim, é dele esse negócio. Você vê outros líderes aí com milhões, milhares de seguidores. Ele não é dele. Isso é muito dele. Ele vai contar um pouquinho porquê disso, mas assim, é uma briga que eu já tive. Ele sabe disso, ele pode falar que eu tive com ele várias e várias vezes. Você precisa, você foi levantado por Deus, você é um líder que toca líderes. Esse é o seu chamado. É líder que toca líderes. Você é um pastor de pastores. Ele falou isso aqui de outra forma. Mas você é um líder que toca líderes. Você é um líder que toca outros grandes líderes. E assim, esses grandes líderes têm milhões de seguidores. Ninguém sabe disso. Você precisa trabalhar isso, mas ele não adianta. Assim, é dele esse negócio. Essa forma de ser mais reservado, mais tudo. Mas sim, um dia a gente vai conseguir. Tem certeza que Deus vai falar com ele. Assim, ele fala um ditado: a minha teimosia termina quando Deus dá uma ordem, dá uma direcionamento. Eu oro pra Deus, dá um direcionamento, Deus. Libera os conteúdos. Você ganhou. Libera isso pra todo mundo, meu Deus. Você ganhou os ajudantes, então, viu? Vamos orar. Isso é uma loucura. Ajuda a gente em oração. Meu Deus, isso que o pastor André tá falando é uma loucura. Eu acompanho há anos e tudo mais, e talvez muitos também se perdem nesse caminho da internet, né? O apóstolo, eu acho que é um método também de se blindar da rede social. Nessa era, eu queria que o senhor abrangesse um bocadinho dessa apostasia que não vem de agora, mas tá bem atual, os líderes caindo, outros se levantando. O senhor é um homem que, acompanhando pelo Remi lá no Brasil, eu já tive no Remi, uma comunidade lá em Contagem, cara, aquilo não tinha como enfiar mais uma pessoa. Se entrasse mais um, o senhor ia ter que sair lá de dentro, porque não cabia. Aliás, eu vou fazer um Remi aqui na Casa do Leão em setembro. Meu Deus do céu, aí, ó. E o Remi, ele é já com concordância e data com o apóstolo Rafael. Meu Deus, olha aí, ó. Então fala um pouquinho pra gente, meu pastor. Na verdade, assim, é um tema muito difícil, né? Não tem explicação, simplesmente eu sinto que talvez não seja esse o meu lugar, embora muitas palavras direcionadas para isso, entendo a razão, sabe? Por exemplo, um dos caras que mais ministra sobre isso na minha vida, assim, de pegar telefone, de ligar por horas, me provar por A mais B de que eu preciso entrar na rede social, é o Juscelio. Entende? Juscelio me liga, já me entregou algumas palavras duras, porque o Juscelio, ele é bocudo, né? Juscelio é amoroso, mas é bocudo, né?
E assim, ele não tem papo na língua, né? Ele já pegou o telefone e falou, cara, eu já sei que eu já falei várias vezes com você, vou falar de novo e tal. Cara, sabe, o fato de você não entrar nesse lugar, você está deixando um espaço para quem não carrega o que você carrega entrar. Uau. Então, eu entendo tudo isso, já falei com o Juca várias vezes, né? Juca é a maneira de chamar ele, né, Juscelio? Sim. Já falei com o Juca várias vezes sobre isso, já conversei com o Luiz, que é um amigo de muitos anos, né? E tantos outros pastores. Mas eu acho que é algo meu com Deus, sabe? Algo meu com Deus. Eu não sei se, embora eu sei o alcance que eu estaria nesse lugar publicamente. Mas a minha pergunta é, o meu chamado é para tocar todo mundo ou é para tocar alguns, para que esses alguns toquem todo mundo? Então, essa aqui é uma casa de oração. Ajudem a gente em oração. já que ele ouve Deus, né? O apóstolo que ouve Deus, a teimosia dele terminar. Ajuda a gente em oração. Eu sempre penso o seguinte, tá? O obreiro, ele precisa ser duas coisas. Ele precisa saber quem ele é e para que ele foi chamado. Tá? Sim. Esse é o grande desafio. Tá? Quem ele é e para que ele foi chamado. Tem dois personagens da Bíblia que deixam muito claro. Por exemplo, João Batista. Né? Sabe por quê? Porque as redes sociais, não estou falando que é o meu caso, nem que o André está tentando isso. Por gentileza, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver, porque eu sei que o coração dele é super, super puro e reconhece, até sou grato, porque reconhece o que eu carrego e o que é que eu poderia derramar sobre os outros. Sim. Então, assim, a intenção do André é super nobre, como do Juca, como de tantas outras pessoas que me incentivam a entrar nesse lugar. Entretanto, o grande problema é que, deixa eu tentar usar uma palavra aqui para não magoar ninguém, é que as pessoas, elas são levadas, a maioria delas, elas são levadas por aquilo que os outros querem que você seja, aquilo que os outros querem que você faça. Okay. Você está entendendo? Não estou dizendo que esse é o intuito do André, nem dos outros. Sim, sim, tá? sim. Mas você pega João, por exemplo. João Batista, quando ele apareceu no cenário, você consegue imaginar uma nação que tem 400 anos sem ouvir Deus e aparece uma pessoa com uma revelação de Deus? Cara, era o cara. Ninguém, se tivesse rede social, ninguém ia ter mais seguidores do que ele. Só tinha ele, praticamente, né, falando sobre Deus. Exato. Então, sim, é aquela fome de Deus, o cumprimento da profecia, né? O tempo onde viria fome e sede, não de água nem de pão, mas fome e sede da palavra de Deus. João aparece nesse tempo. Depois de 400 anos de silêncio, sabe? Depois de 400 anos de silêncio, João aparece. E aí, quando ele aparece, cara, começa a vir multidões atrás dele, multidões atrás dele, multidões atrás dele. Primeira coisa que o pessoal começa é querer saber quem ele era. Só que as pessoas, elas não querem saber quem você é. Elas querem saber, na verdade, elas querem dizer para você quem você é. Uau. Aí chegam para João e falam assim, olha a pergunta. Você, por acaso, é o novo Moisés? Ele falou, não. Você é o novo Elias? Ele falou, não. Você é um dos profetas? Por quê? Porque as pessoas querem sempre te comparar a alguém. Ele falou, não. Aí alguém pergunta, tu és o Cristo? Ele falou, não. Porque para você saber quem você é, você tem que saber quem você não é. Uau. Porque as pessoas vão sempre querer trazer um parâmetro de comparação. Fulano está fazendo isso, você é parecido com ele. Fulano tem 100 mil seguidores, você não tem. Então você está sempre sendo levado por aquilo que as pessoas... Para aquela comparação. A João falou assim, não sou nada disso. Eu só sou uma voz que clama no deserto. Ele sabia exatamente quem ele era. Yeah. Tá? Eu só sou uma voz que clama no deserto. Mas além de saber quem você é, você tem que saber o que você veio para fazer. E aí, ele é muito claro. Eu sou o quê? Eu vim aqui que vim preparar o caminho para o outro. E muitas vezes eu me sinto como João Batista. Uau, que lindo, cara. Que, na verdade, assim, por mais que eu possa produzir algo, a impressão que eu tenho é que eu sou um preparador de caminho de pessoas. Uau. Entendeu? Eu não estou aqui preparando o meu caminho. E eu estou muito confortável nesse lugar. Eu não preciso da rede social para me sentir realizado. Eu sei que seria muito bom para mim, seria bom para os outros, mas eu olho para mim e digo assim, eu sou um preparador de caminho, eu sou um preparador de... minha vida foi isso. Eu preparo obreiros há quanto tempo? Eu fico imaginando aonde Deus vai levar o André. E aonde o André chegar, eu vou chegar.
Só que eu preciso chegar através do nome dele, não precisa chegar através do meu nome. Eu concordo discordando dele, sabe disso. Então quem vai ter que bombar a rede social aqui agora é você. Eu concordo discordando. Eu falo, já que você é um preparador de obreiros, é um preparador de caminhos, quantos obreiros, quantos que você poderia estar atingindo, mesmo sem você conhecer, sem você estar perto, por causa de uma palavra que você tá botando na rede social, por causa de alguma coisa que você está botando ali. Inclusive, ele sabe disso. Ele sabe o meu coração, o porquê eu falo isso para ele. Eu não vou abrir aqui, se não ficar curioso, que é coisa particular. Ele sabe porque eu falo isso para ele. Inclusive, tem algumas coisas que eu falo para ele. Assim, o sogro, apóstolo, pastor, você sabe o cargo que está sobre sua vida, né? Então, por alguns motivos você precisa fazer isso. Eu creio que vai ter um momento. Sim. Ele sabe disso. Ele sabe disso também, porque ele já me confessou isso, que vai ter um momento. E assim, eu sei que quando Deus fala assim, ó, agora é a hora. Ó, vamos, porque agora é a hora. E a cabeça dele vai se abrir. Porque material disponível quase que não tem, então... eu vou falar um segredo. Inclusive, a gente já gravou alguns materiais. O material tá gravado, tudo, mas não tá publicado. Tá lá, já guardadinho. Já tem livro escrito. Já tem livros escritos. Já tem livro escrito, redigido, que eu nunca publiquei. A gente tá com vídeos editados. E tá lá, tá guardadinho. Porque eu sei, porque tem um tempo, né? Vai ter sua hora. Quando eu falo que eu falo brincando aqui, ajude a gente em oração, porque eu sei que eu sei que vai ter uma hora que Deus vai falar com ele assim, ó, Djalma, sinto muito, a sua teimosia termina aqui. Ele sabe que a teimosia dele vai terminar. Agora você precisa começar a colocar. Eu não faço nada sem convicção. Exatamente. Enquanto eu não tenho uma convicção de Deus, eu não me movo. Deus falou comigo dia 18 de maio de 97, dia 4 eu tinha largado 5 empresas, parei com tudo, nunca mais voltei para trás. Então, por isso que eu coloco... Em 2010, quando nasceu o SEV, foi até a pergunta inicial, como é que nasceu o SEV? Tá? Essa igreja de 60 pessoas que eu comecei, essa igreja lá tinha um ETM, junto com o apóstolo e com uma equipe, né? Essa igreja chegou há 13 anos, em 2010, com 7 mil pessoas, né? Então, ela saiu de 60 em 97 para 7 mil pessoas em 2010. E eu estava vendo o meu melhor momento ministerial, de tempo integral, certinho, já dentro do ministério. E eu estava nos Estados Unidos, e eu estava em Atlanta, Deus me deu uma palavra, que o meu tempo tinha acabado. E eu entrei numa crise incrível. Por quê? Porque acabou como? Sabe? Acabou como? No melhor momento, agora que a igreja está vivendo êxito, né? Estávamos inaugurando um templo muito grande em Curitiba, e... lógico, debaixo de uma equipe apostólica, né? Eu estava debaixo de um apóstolo, né? Então só fazia parte desse time. Mas eu tinha a minha participação lá. Os meus tijolinhos estavam lá sendo colocados nessa construção. E Deus mandou eu sair. E a minha pergunta total, eu vou fazer o quê da vida, né? Me recordo quando Deus me deu essa palavra, eu fui fazer uma reunião em casa, e eu tenho 2 filhas, e cada filha tem um temperamento, né? A minha filha caçula, ela é totalmente romântica, assim, ela toda zen, né? É aquela que ora pela formiga. Ela é toda zen, toda assim, gosta de paisagem, gosta de não sei o quê. E tem a Kemry, as 2 pastoras, né? Sim. Que é totalmente operacional. Ela é branco, preto é preto, azul é azul, não tem. Assim, não tem variação. Não tem variação, tá? Ela é uma guerreira, assim, tem uma capacitação fora do comum, mas são totalmente diferentes, né? Aí quando eu reuni as 2 para contar, contei a experiência que Deus tinha falado comigo lá, e agora ia largar tudo. Eu falei, agora a gente larga tudo. Aí a ideia, eu falei, olha, não sei o que Deus vai fazer com a gente agora. Deus mandou parar, tem que sair, não sei para onde vou, não tive esse planejamento, Deus não mandou para lugar nenhum, não estou em rebelião, Deus tinha me dado a palavra, não muda por causa de problema, muda por causa de propósito. E eu não tinha problema, Deus, então, em 2010, falou para eu sair. Só que eu não sabia bem aonde Deus ia me levar. Estava meio que nem Abraão, vai para algum canto. E eu fui compartilhar. Aí a Milena, né, a minha caçula, que é a mais romântica, que o Bertelli chama ela de borboletinha. Nossa, Deus, cara. Ela falou assim, pai, Deus falou, bem assim, vai embora, pai, toca o barco. Né? Já a esposa dele, a pastora Kemily, ela olhou e falou assim, eu tenho uma pergunta para fazer. Tu vai viver de quê?
Eu vou ser direto aqui. Bem, isso é ela, tá? Era exatamente assim. Tá? Ela não tem muita conversa, é direta. Ela falou assim, você vai ver de quê? Até março, até fevereiro, você tinha empresa. A minha última empresa, eu tinha vendido em fevereiro de 2010. Tá? De todas as empresas, eu fui vendendo. Sim. A última vez em 2010. Então, eu estava sem empresa nenhuma. E agora, vivendo. Porque eu vivi 10 anos com um salário de R$50 de oferta. 10 anos. Uma nota de 50, assim, parecia brincadeira. 10 anos. Meu Deus. E nós vivemos das empresas. Nós fomos vendendo as empresas, vendendo as coisas e vivendo do ministério. Porque tudo que eu ganhei de Deus, eu devolvi para ele. Eu não tinha nada, nasci na favela. Tem. E aí, ela falou assim, pai, vai ver de quê? Essa pergunta era bem direta. Eu falei, filha, eu vou viver da fé. Assim, Deus que me trouxe até aqui, Deus vai me levar onde eu preciso chegar. Eu falei, ó, eu tenho uma estratégia no coração. A hora que o nosso dinheiro acabar, eu tenho 2 carros, eu vendo um dos carros. Aí tem uma folga, que era um carro meu da esposa. Aí tem uma folga aí até Deus falar para onde a gente vai. Se Deus não falar no movimento, eu estou de baixa convicção. Se Deus não disser o que fazer, eu vou ficar parado, até Deus dizer onde vai fazer. E vou viver, tá tudo certo. Eu falei, e se acabar o dinheiro do carro também, a gente vende um apartamento. E tem um tempão para Deus falar. Aí ela começou a chorar. Eu falei, pai, eu não concordo. Eu falei, é um direito que você tem, né? Ela falou, você não entendeu. Aí ela chorando. Deus não tem 2 carros, Deus tem 3. Meu carro também pertence a ele. Não. E tem mais. A partir de hoje, me dá as contas da casa porque eu vou pagar com o meu salário. Pode sair. Meu Deus do céu. Então, em 2010, quando Deus mandou sair, né, que eu ia ficar sem salário nenhum, né, Deus colocou no coração dela, ela trabalhava, a Milena não trabalhava na ocasião. Ela falou, pai, me dá as contas que eu pago, com o salário, meu salário. Vamos embora. Então, assim, tem um porquê minhas filhas serem pastoras. Uau, que loucura. Sim, elas pagaram o preço desde o início. Uma com 3, outra com 10, largaram tudo. Em 2010, quando mandou largar tudo, as 2 vieram juntas. Sempre estiveram juntas nas decisões. Sempre. Uau. Então, existe um legado sobre a vida dela. Né? Então, em 2010, quando Deus mandou a gente sair, eu entrei num período de oração. E Deus nos deu o projeto Verdade e Vida, que é a igreja que nós temos em São Paulo. Né? E Deus me deu alguns outros projetos, entre eles o SEV. Tá? Que é o SEV e o REMI. O SEV é essa formação de obreiros. E o REMI, na verdade, é uma rede ministerial de relacionamento. Tá? Ou seja, relacionamento entre obreiros e pastores e líderes. Hoje, no Brasil, a gente tem uma rede muito grande, mais de 3.500 pastores ligados ao REMI. Temos 16 mesas espalhadas pelo Brasil. Fazemos um evento muito grande. O Luiz está comigo desde o início. O Luiz Hermínio é meu parceiro desde o primeiro dia. Ele foi um dos grandes incentivadores da gente fazer esse projeto da igreja. O Luiz inaugurou a minha igreja em 2010. Uau! Em agosto de 2010, quando nós começamos a igreja, o Luiz foi lá da inauguração. Então a parceria antiga já. Sim, tem mais de 16 anos. Uau! Sabe como é que eu conheci o Luiz? Essa é boa. Essa é boa. Sabe como é que eu conheci o Luiz? Depois tem que botar a apostasia, né? Olha, quer saber de uma coisa? Deixa isso pra lá. Não orem. Orem. Bota casa de oração aqui, gente. Orem por isso. Tô com medo do horário de vocês aí. Se vocês forem dedicar. Não, eu tô controlando aqui. A gente tá com vocês, por vocês. Eu conheci o Luiz no seguinte: como é que eu conheci o Luiz? Na verdade, eu tenho um amigo muitos anos, mais de 20 e tantos anos, 25, 26 anos, o pastor Marcelo Jamal. Né? É meu amigo muito, talvez seja o meu amigo ministerial mais antigo. E o Marcelo me acompanha há muitos anos, era meu aniversário. E eu falei, pô, Marcelo, eu estou em São Paulo, você não quer vir comemorar comigo? Ele falou, cara, eu tô em Itajaí. Só que você tem 16 anos. Sim. Tá? O Luiz estava começando, o Luiz estava no início do ministério dele lá. Mas eu vou viajar, onde vai ser? Eu falei, na churrascaria tal. Ele falou, vou tentar chegar. Eu estou de carro, vou tentar chegar. E o Marcelo chegou. Só que ele chegou, cara, ele não conseguia falar outra coisa, a não ser do Luiz. Sabe, eu conheci um cara, o cara começou a contar. E ele empolgado com o Luiz, empolgado com o Luiz, só falava do Luiz. Só falava do Luiz Hermínio. Para mim, Luiz Hermínio, José de Arimateia, Zaqueu, mesma coisa, né?
Nunca tinha ouvido falar daquela... Nunca tinha falado daquela lagartixa branca, né? Meu Deus. E aí, ele fala no Luiz, fala, tu precisa conhecer, cara, você vai gostar muito dele. Cara, eu falei de você, não sei o quê. Ele tinha falado pra mim, ele tinha falado do Luiz pra mim lá nessa visita que ele fez em Itajaí. Sim. Ele e o Luciano Subirá. Tinham estado lá em Itajaí. Só cachorrinho pequeno. Só Coisa nada. Só pudo. Só pudãozinho, pudão só. O Luciano e o Jamal, o Luciano e o Jamal tinham estado lá com o Luiz Hermínio, né? E aí o Jamal chegou falando do Luiz. Era a época do Nextel. Ele estava tão empolgado que ele falou, cara, eu vou chamar ele. Aí pegou, deu um toquezinho, o Luiz atendeu na hora. Aliás, o Luiz é bom no telefone. Pensa num cara que eu admiro, sabe? Aí botou o telefone, aí do outro lado, uma voz, né? Ô, Jamal, o que? Não. Eles tinham se conhecido naquele final de semana. Sim. Né? E aí falou, pá, quero que você conheça um cara aqui de Jalma, não sei o quê. Então eu falei pro Luiz no telefone. Isso era dia 11 de setembro. Aí Você falei, é bom de data, né? sou. Nossa, cara. Aí eu falei com o Luiz no telefone. Batemos um papo, conheci, tá bom. Aí a gente ligou o Nextel. Quando a gente ligou o Nextel, o Jamal contou uma história. Falou, cara, esse cara tem um testemunho incrível. Aí, qual foi o testemunho? Aí ele contou o nascimento do Samuel. Quando Samuel estava para ser gerado, o filho dele, né, foi diagnosticado que ele podia nascer excepcional. No ventre, né, nos exames pré-natal, Sim. ficou vendo a possibilidade. E ele contou que o Luiz falou para ele. O Luiz falou assim, ó Deus, bem Luiz Hermínio isso aqui, né? Ele falou, ó Deus, acontece o seguinte, o senhor sabe que eu sou um pai responsável. Se meu filho nascer excepcional, eu vou ter que cuidar dele. Eu vou gastar tempo cuidar dele. Então eu tenho uma proposta para te fazer. Olha a proposta que ele fez para Deus. O senhor cura ele, que o senhor vai ganhar um baita pregador. Negócio fechado. Deus ouve oração. Tá vendo? Orem, Deus ouve oração. O senhor cura ele, que você vai ganhar um baita pregador. E eu gostei disso. Eu falei, cara, que cara ousado, cara. Que cara ousado, gostei disso. E tá bom. Uns 2 meses depois, não, é isso aí. Novembro daquele ano, Nossa. eu fui pregar num evento no Sírio-Libanês, no Clube Sírio-Libanês, em São Paulo. Nós fizemos um evento chamado Tempo de Glória. Fernandinho fazendo louvor. Sim. Tá? Marcelo Jamal, Luciano Subirá e eu. Olha os eventos. Nós tínhamos um tema, nós pregamos por 6 anos. Eu, Jamal e Luciano fizemos esse evento chamado Tempo de Glória no Brasil. Era Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre. Todo ano nós fazíamos 3 eventos. Nós 3 fazíamos. Até esse ano, o último evento que eu fiz, nós fizemos assim, foi esse no Sírio-Libanês. Né? E eu fui pregar. Eu estou pregando, no meio da mensagem eu lembrei da história do Luiz Hermínio. Entrei no meio da história do Luiz Hermínio, lotado o Sírio-Libanês assim, ó. Nossa. Lotado, Fernandinho fazendo louvor, lotado. E eu no meio da pregação. Falei, gente, cara, deixa eu contar uma experiência para vocês, gostei demais, não conheço. Mas o pastor Jamal conhece, me falou sobre um cara assim, que falou com Deus assim. No que eu estou contando a história, levanta um magrelo lá no meio e fala, Não é possível. Luiz estava sentado no auditório. Nossa! Que loucura isso. Luiz estava sentado no auditório, eu contando a história dele. Dele e ele lá. Sim. E o Jamal tinha convidado ele para sentado. Ele ainda não estava pregando no evento, né? Sim. E aí foi assim que eu conheci o Luiz Hermínio. Pregando, falando dele, sem conhecer ele. E ele... bem Luiz. Nossa. Aí saímos para uma mesa e nunca mais largamos. Nossa. Já naquele ano seguinte, ele começou a fazer parte da equipe. Aí era o Jamal, o Luciano, o Luiz Hermínio e eu. Meu Deus. Aí continuamos fazendo o Tempo de Glória, só que com nós 4. Só que todo mundo cresceu muito, né? Aí cada um foi vazando para um lado. O Marcelo está nos Estados Unidos, o Luciano bombando com o Orvalho, o Luiz com o Evan, né? E com toda a mesa mundial. Exato. E a gente servindo todo mundo. Meu Deus. E o Apóstolo Djalma Com também ele de bombando ligação, também. Todo mundo ligando, todo Não, mundo. cara, que lindo. É bom ver esse time, cara, desses homens, santos homens de Deus, cara. Então, em 2010, quando nós começamos a igreja, quem foi que inaugurou a igreja? Um domingo pregou o Luiz Hermínio, outro domingo pregou o Jamal, outro domingo pregou o Luciano. Nós fizemos 4 domingos de inauguração da igreja.
4 domingos. Eu tô tentado em falar o Quarteto Fantástico, mas pronto. 4 domingos. Eu preguei. O primeiro culto da igreja, quem pregou foi o Luiz, depois o segundo foi o Jamal, o terceiro foi o Luciano e eu preguei o quarto. Os 4 primeiros cultos da igreja foram eles que me auxiliaram a começar a igreja. Coisa linda, Que cara. legal. Então, Deus tinha dado a visão sobre a igreja e quando nasceu o SEB também, né? Aí nasceu o SEB, nasceu o Remi, essa rede ministerial de relacionamento. Meu Deus, cara. Então, Então, em setembro, em primeira mão, fresquinho aqui. Vai ser a primeira aqui em Portugal? vai ser a primeira na Europa. Na Europa. Uau, cara. Que loucura. Meu Deus. Nossa, Remi, Deus do Europa. céu. É a primeira fora do Brasil, né? Ó, mano, são 9-4. O primeiro Remi Europa. Já. Vamos começar a finalizar. perguntas e respostas. Vamos lá. Bate rápido. Vamos Bate lá. rápido? Minha Então, parte, 40 anos de ministério. Qual é o segredo, assim? Já logo, assim. Segredo da constância. Na verdade, já me perguntaram muitas vezes isso, né? Aham. Ao longo desse tempo, qual é o segredo? Eu costumo dizer, são os 2 Is. Eu sou intencional e intensivo. Tá? Eu sou intencional porque eu faço tudo intencionalmente. E eu só faço aquilo que Deus mandou fazer. Eu não invento moda. Não adianta você me fazer proposta nenhuma que eu não faço. O André, enquanto eu não entender de Deus, eu não vou publicar um livro, embora já tenha 3 livros escritos. Enquanto eu não entender de Deus, eu não vou bombar na rede social, porque eu sou intencional. Eu faço aquilo que entendo que Por Deus isso que eu quer falo, que eu faça. peço ajuda em oração. estamos orando. É, Ora, primeiro, é o eu sou Pai. intencional. Então, Eu por não favor. invento moda. Mas eu sou extremamente obediente. Uau. Tá? Extremamente obediente. Por exemplo, mandar André e a Kim pra cá. É porque Deus falou. Deus falou na hora. Deus falou comigo. Eu falei, se Deus falar com você, você pode ir. Não quero saber quanto vai custar. Ele tinha 22 anos de empresa. Saiu sem um centavo. Saiu sem um centavo. A Kemily, os 2 juntos ganhavam muita grana. Muita grana. Não posso falar quanto é que é. Senão ninguém vai ficar... Eu sabia que eles são mais malucos do que eu. Olha isso. Tá? E eu falei para ele mais. Eu falei, você quer ir para Portugal? O que eu garanto para você é o lugar para você morar. Você tem peito para botar a tua aposentadoria toda, tudo que você guardou até hoje, tem coragem de botar no ministério? Sentei com ele e falei, se Deus está te chamando, eu quero que você prove o quanto você tem convicção do teu chamado, onde você pega do teu dinheiro e investe. Não fique contando que eu mando dinheiro do Brasil para cá. Nossa. O lugar para você morar, eu garanto. Mas você tem peito para pegar tudo que é teu e botar no teu chamado? Eu só tenho. Então pode ir. Uau. Coisa linda. Né? Então, assim, é convicções, né? Convicções. Convicções. Tem convicção, Deus falou, eu vou embora. Então, assim, eu sou muito intencional. Né? Primeiro segredo, que, se eu puder dizer que existe segredo, né? Eu sou muito intencional. Eu faço aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não faço porque dá certo, eu não faço porque alguém está fazendo, não faço porque vai gerar número. Se Deus não me der uma palavra, eu não ando. Eu não ando. Mas se Deus der, cara, eu arrebento essa parede aqui com o peito. Uau. Então eu sou extremamente intencional. Eu só faço aquilo que eu entendo que Deus mandou fazer. Segunda coisa, eu sou intensivo. Ou seja, eu não tenho preguiça. Tá? Então eu sou intencional e intensivo. Eu sou extremamente intenso em tudo que eu faço. Eu sou intenso. Tudo que eu faço, eu sou intenso. Em tudo na igreja, em tudo que envolve ali o nome do senhor tá Tudo. 100%, 200%. Sim. Talvez o texto bíblico que eu mais gosto na Bíblia, nesse sentido, é 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante e abundante. Firme é estar bem alicerçado. Constante é você não ter alteração. Está dando certo, você está... Já viu aquele piloto automático do carro? Você bota lá, 110. Está na reta? 110. Está subindo? 110. Está descendo? 110. Isso é ser constante. Tá? Tá tudo normal? Você está de boa. Tá tudo difícil? Você continua de boa. Tá fácil? Isso não muda nada. Oh. A facilidade não mexe comigo, a dificuldade não mexe comigo. Então, eu sigo adiante. Mais alguma coisa, ô, Daniel? Não, eu Fazendo nem vou favor? falar Ô, pastor mais nada. Hélio, Sherlock, abre a boca, pelo amor de Deus. Mais alguma coisa? Você tá de brincadeira comigo? Mais alguma pergunta, meu pergunta? Não, eu ia... Por favor, Zé. O que é interessante que o Você quer vir cá falar que é para o pessoal também ouvir? eu tava comentando com o pastor Wesley, a gente tava no Pingo Doce, sobre Tito, que é um livro tão pequeno, mas pra mim é o que resume o evangelho. Que ele fala o quê? Vocês mais velhos
sejam irracíveis, homens de uma mulher só, falando características irracíveis. Irracíveis é que não se dão a ira. Meu Deus. Eu tô mal, hein, que o Lóis? senhor tá preparando, né? Olha só pro senhor por ver. isso, Deus vai falar com o senhor. Mas já pensou o tanto que esse rapazinho... Tem quantos anos, Sherlock? Eu, 23. Cara de 40, mas vai lá. Não, isso. E o que eu tava compartilhando com ele sobre essa parte que resume... Por que eu acho que resume o evangelho? Porque você se torna alguém, você entende aquilo, depois ele fala sobre você ser irrepreensível na palavra para que você possa exortar aqueles em prol do retorno de Cristo. Porque ele fala assim, né? Para fim do retorno de Cristo. E se a gente não entende aquilo que nós somos a partir de Cristo, entendendo na palavra, para que possamos gerar discípulos, não para nós, mas para o retorno de Cristo, como o senhor está falando, que é sobre servir outras igrejas, eu acho que... Calma que eu me perdi. Calma, o que eu tava falando? Mas tá fluindo bem, tô te entendendo. Então a gente vai para esse sentido porque se a gente foca no retorno de Cristo, a gente não se limita a quem está ao nosso redor para discipular. Porque aquilo que Deus nos entregou é para ir por todo mundo, não é a exceção da nossa igreja. Não há exceção de, não, o senhor só discipula o André, ou só discipula as suas filhas, não. O senhor está levando para todos a partir daquilo que Deus gerou no senhor. E eu acho isso muito interessante. E no que o Rafa estava falando sobre como não deixar ser levado por aquilo, é o que Paulo fala, né? Eu não me vanglorio por ser pregador do evangelho, mas sim me preocupo se eu não o fizer. Ele usa uma expressão nesse texto, Paulo diz assim, eu não posso me vangloriar fora da minha esfera de atuação. Essa palavra não é só pregação. Ele diz assim, eu não posso me orgulhar se eu faço alguma coisa fora daquilo que Deus me pediu para fazer. A palavra esfera de atuação é essa. Ele diz assim, eu não posso, não era pregação só. Ali a palavra é, eu não posso me vangloriar se eu faço aquilo que Deus não me pediu para fazer. Então, ele diz assim, eu não posso me sentir realizado se eu estou fazendo. Não importa se é bom para todo mundo, se aquilo Deus não me deu para fazer, sabe, eu não posso tirar nenhuma glória disso. Entretanto, eu sou responsável pela minha esfera de atuação. Você pode olhar esse texto da Bíblia, pouca gente fala sobre essa vertente. O que Paulo está dizendo ali é o seguinte, tá? Eu não posso fazer aquilo que Deus não me pediu para fazer. Se eu fizer aquilo que Deus me pediu para fazer, eu não posso ter glória nisso. Não posso me sentir alegre nisso. Entendeu? Então, esse é o grande desafio. Vou fazer só uma pergunta para a gente acabar, então, encerrar. Para essa meninada que está vindo aí, qual seria, assim, a palavra que o Senhor deixa para nós, que eu também me incluo, para a gente, né, que a gente está galgando, começando, qual seria a palavra de exortação, de ajuda, encorajamento? Eu acho que talvez assim uma das coisas que mais eu procuro transmitir é ter um coração simples, sabe? Tenha um coração simples, sabe? Para com tudo que você fizer, sabe? Seja simples, seja simples. Não procure glória, seja simples, sabe? Não procure coisas elevadas demais, não. Isso não significa covardia. É preciso ousadia. Mas tem um coração simples. Deixa Deus fazer. Sabe? Deixa Deus fazer. E, assim, ouvir Deus é uma coisa muito, muito forte, né? Eu acho que esse é um marco, né? Sim, bem dentro disso. Eu acho que a segunda coisa que eu diria que eu carrego muito, eu procuro zelar muito no período que eu faço discipulado, sempre com as pessoas, tenha temor. Tenha temor. O que é temor? Deixa eu tentar resumir temor. Temor é um medo diferente. Temor, na verdade, não é medo do castigo de Deus. As pessoas, eu tenho temor de Deus. Então, temor não é medo do castigo de Deus. Temor, essa é uma vertente, não é a única verdade, sim, mas eu gosto disso. Temor é você ter medo de entristecer a Deus. O que é temor a Deus? Senhor, eu não posso fazer nada que entristeça ao Senhor. Eu tenho medo de que Deus fique chateado comigo. Eu tenho, sabe, a coisa que mais me dói é quando eu faço algo que Deus não me pediu. Uau. Porque eu não quero gerar tristeza no coração dele a respeito da minha vida. Então eu temo entristecê-lo. Então, eu zelo a minha vida de temor no sentido de fazer só aquilo que ele me pediu para fazer. Jesus falou assim, eu só faço aquilo
que meu pai me disse para fazer. Isso é temor. Temor não é eu não vou fazer porque vou chatear Deus e Deus vai me castigar. Então, não é o medo do castigo, mas é a profunda consciência de que eu não quero entristecer o meu pai. Então, essa é uma vertente. E segundo, cara, eu acho que assim, em terceiro lugar, sabe, viva princípios de autoridade, relacionamento de autoridade. Essa é uma das palavras da Bíblia que mais me chama, sabe? Entenda fluxo de autoridade. Sabe? Se você entender o fluxo de autoridade que está baseado em honra, você vai muito longe. A honra é uma semente. Seja simples, tenha temor, viva de honra. Viva de honra. E talvez a última coisa é viva com a cabeça voltada para cima, mais do que voltada para frente. Nossa. O que acontece? O que é a cabeça voltada para frente? Eu estou olhando para você. Sim. Eu não posso só olhar para você. Se eu olhar para você, o que você faz me afeta. Mas quando você anda olhando para cima, o que você faz não me afeta. Eu estou vivendo pela eternidade. Eu vivo a minha vida por aquilo que eu vejo no rosto dele, não por aquilo que eu vejo no seu rosto. Então, se você me fizer uma infidelidade, se você me trair, se você me falar mal, se você me criticar, essa relação não pode afetar essa relação. Enquanto eu estou aqui focado no que você fez comigo, eu ando por aquilo que você fez comigo, só estou olhando nesse campo horizontal, sabe? Sim. Quem manda na minha vida é você. Mas quando você faz alguma coisa, mas em vez de olhar para você, eu olho para cima, eu vivo pela eternidade, eu vivo por aquilo que vai passar dessa vida. Sabe? Ainda que você faça algo que me machuque, sabe? Ele vai olhar para mim e eu digo, o que eu faço? Ele não faz. Não faço. Só vai. Aí você vai entender o Sermão do Monte. Caminha a segunda milha, dê a segunda face, dê outra face, dá a túnica, dá a touca. Por quê? O que Jesus está falando? O que é o Sermão do Monte? Na verdade é isso. Cuidado para esse relacionamento vertical, horizontal, sabe? Não ser mais forte do que o teu relacionamento vertical. Ou seja, aquilo que você vai viver com Deus não pode ser afetado com aquilo que você vive comigo. Meu Deus. Então, o que você faz comigo não pode me afetar. Uau. Meu Deus do céu. Apóstolo Djalma Toledo. Alguém pegou, você pegou mas você anda e ele tem a placa. Você tá ali de ele já tem o número da matrícula. Eu não peguei a placa. Você pegou a placa? Você tá louco. Ô, Daniel, você anotou aí? Ainda bem que isso tá gravado e você que tá assistindo agora, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, cara. Perdão, será que a gente não chega no norte? É isso. Meu apóstolo, obrigado. Tá. Deus abençoe. Eu quero só deixar uma palavra para todo mundo. Quero agradecer a Deus o privilégio de chegar até aqui. Né? Na verdade, o fato de estar aqui, né, eu devo primeiro a Deus, por causa dos propósitos. Né? Também sou grato ao meu amigo Luiz Hermínio, foi quem me apresentou, foi quem abriu uma porta para estar por aqui. Eu gosto de honrar as portas que as pessoas abrem para mim. Né? Então, eu sei que a gente precisa valorizar essas oportunidades, essas portas. Eu costumo dizer que Deus nos deu 3 chaves. Né? A primeira chave, eu costumo dizer que é a chave da porta da nossa casa. Pega aquela chave ali, aquela porta ali, rapidinho. Só aqui, ó. Presta aqui. Ó, se essa aqui é a chave da porta da minha casa, sim, aqui é a chave da porta da minha casa. Né? Para eu entrar, quem é que tem a chave? Eu. Sim. Então, tem certas coisas que só vai acontecer se eu fizer. Se eu pôr a chave ali e abrir, eu tenho. Ninguém precisa abrir para mim. Deus não precisa abrir para mim. Eu já tenho a chave. Então, tem certas coisas que vão acontecer na sua vida que Deus já entregou para você. É aquilo que você faz. Se você não fizer, não vai acontecer. Tem muita gente esperando Deus fazer aquilo que você já era para você fazer. Deus fala para Moisés, Moisés diz assim, Senhor, como é que eu vou lá? Deus pergunta, o que você tem na mão? Eu digo, tem uma vara, então usa o que você tem. A chave, primeira chave da sua casa, é aquela que você tem que usar, o que Deus já te deu. Não é o que Deus vai dar. Não é o que alguém vai fazer por você, mas é o que já está na tua mão. Você lá mete a chave e abre. Aí, esse abre uma porta para você fazer algo. Sim. A segunda porta eu costumo chamar que é a porta dos relacionamentos. A porta dos relacionamentos é uma chave que você não tem ela, mas alguém tem. Então, alguém vai abrir a porta para você. Entende? Não é você. Alguém abre a porta para você. Você só entra em alguns lugares à medida que você aprende o valor do relacionamento. Por exemplo, estar aqui na Casa do Leão. Tá? Eu não tinha chave para entrar aqui,
mas o Luiz tinha. Então, não era a chave que eu ia botar na porta, é a chave que o Luiz falou assim, ó, vai lá e conhece meu filho Rafael. Entendeu? Relacionamentos extraordinários abrem portas extraordinárias. Tá? Relacionamentos abrem portas para você viver o que você não ia viver sem ele. Então, o valor do relacionamento. O Remir é isso. Né? O Remir é essa rede de relacionamento ministerial. É gerar relacionamento que vão abrir portas que você sozinho não abre. Então, nós abrimos porta um para o outro. Eu abro uma porta para você, você abre uma porta para mim. Tá? Então, a segunda chave não é da minha casa. É que Deus colocou na mão de alguém e, pelo relacionamento, essas portas são abertas. E a terceira chave é a chave de Apocalipse. Aquela porta de Apocalipse. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu chamo a porta do aeroporto, né? Aquela que você pisa lá abre sozinha, né? Então, na vida, você tem que ter 3 chaves. A chave da tua casa, a chave que está na mão de alguém e a chave que está na mão de Deus. Uau. Obrigado, pastor Djalma. Meu Deus do céu. É isso, Rafa. Nossa, é isso. Deus, eu acho que é isso. Muito obrigado pela vida dos senhores. Meu Deus, pastor cara. André, apóstolo Djalma, obrigado por esse coração. Obrigado pela renúncia da vida até aqui. E nós nos sentimos honrados e muito felizes por essa mesa estar chegando em outros lugares. E você ganhou um parceiro em oração. Amém. Entendeu? Acho vários, né? Amém. O pessoal Vários, também. né? Acho que é Todo só eu mundo- que tô Todo mundo família. vai assistir. Ô, tá Porque, muito obrigado, pastor Djalma, porque a gente vê uma referência pra gente olhar e falar, cara, eu preciso então só ficar aqui seguindo o rastro pra gente continuar intenso e intencionais. Intenso e intensivo. É intensivo, obrigado, tá? Tá louco. É isso, né, Rafa? É poder ter uma direção de alguém que tá há 40 anos fazendo a mesma coisa, né? E é um cara que não busca nada pra ele. Ô, gente, eu tô assim, eu tô igual você tá agora aí na sua casa aí, perdido aí. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez, apóstolo Djalma, pastor André, conta com a gente, nós estamos aqui nessa nação e pode ter certeza que essa é uma casa de serviço, é por isso que as alianças que a gente conhece, as pessoas, a gente vai vendo e depois desse podcast as coisas vão ficando mais claras ainda. Exatamente. Que é a conexão dos amigos, né? Não é os meus amigos, são os amigos de Jesus que se encontram, né? Então você tem uma casa aqui também, você tem pessoas aqui para poder apoiar você, a pastora, o seu filho. Obrigado. E nós tá junto e misturado, mais Não é filho nada. dele, não, é meu neto, cara. Ok. É só pra você ver. Aproveita e manda um beijo aí pra galera. Queria mandar um beijo, obrigado, agradecer a todos. Não vou falar nada porque já falou tudo, rapaz. A gente aqui só tá pra aprender, né? Meu Deus, É forte isso, demais. eu creio que é isso. Meu pé tá tudo? Tá tudo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Você ficou até o final. Pega esse podcast agora, encaminha pra todo mundo, manda no grupo da igreja, assiste de novo, anota tudo, presta atenção em tudo que foi dito aqui por esses 2 homens de Deus. São referências no assunto. Nós conhecemos um pouco da vida desses homens e podemos testificar que verdadeiramente nenhuma vírgula que saiu daqui é meia verdade, é 100% verdade. Louvado seja Deus por isso. Amamos vocês, muito obrigado, voltem mais vezes. E é isso, não deixe de comentar aí, deixar o seu curtir, o seu like. Eu quero um abraço a todos os pastores da equipe, Ó, né? Toda a equipe ministerial, né? Não quero citar nomes, senão a gente acaba esquecendo, né? Muito obrigado aí por poder estar nessa mesa tão preciosa. Quero agradecer ao pastor Rafael, a pastora Síria, ao pastor Luiz Hermínio, minha amiga, a pastora Iraci. A Iraci gosta mais de mim do que o Luiz Hermínio. olha isso aqui. Ô, pastor Djalma é demais, cara. Nossa, Vai, top, pode. pastor. Então é isso, não É é? isso, tá em casa. Mais alguma coisa? Charlotte, tudo. Dani, tá tudo? Pessoal, Deus abençoe. Boa semana, encaminhe, como o Rafa falou. E depois, se quiser, anota a matrícula desse caminhão que passou aí. Mais nada e nos vemos no próximo episódio. Beijo, valeu!